Parabéns. Nossa. Nath sonorizações. Chegando, né, Igor? Chegamos. Mais um episódio do Produtivamente. Tá muito É isso aí, bacana, Júnior. tá muito legal. E sempre uma novidade, né? E hoje temos mais uma novidade, Igor. Conte pra nós. Hoje nós temos a ilustre presença Uau. de um pastor diferente. Mas que tal, tia? Quem é esse pastor? Quem é esse pastor? Não vou falar. Hoje o papo promete. Imagina começar no rádio, Igor, quando tudo ainda era analógico. Nós estamos falando na era do podcast, onde tudo é digital, videocast, né, onde tem a presença das câmeras,
onde as pessoas podem ver o que os comunicadores estão fazendo, mas imagina começar na era do analógico e, pasmem, ver o mundo migrar para o digital. Esse convidado, ele aprendeu como se reinventar, né? Mas mais importante é que ao longo do tempo ele sempre continuou sendo relevante na comunicação. Nosso convidado de hoje, ele fez exatamente isso tudo. Ele dominou o rádio no tempo do analógico, passou para o digital e agora com um personagem incrível, conquistando a internet. Uau. E lotando teatros, né, pelo Brasil afora. Sim, podemos dizer. Com mais de 25 anos de carreira e uma audiência gigantesca, com mais de 379 mil seguidores, somando todas as suas redes sociais, ele é a prova de que quem sabe se comunicar bem nunca fica para trás. Senhoras e senhores, com vocês, Quem? o pastor gaúcho Anderson Alves. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Que satisfação. Que Diria honra. eu. Buenas! Que tal? No melhor do gauchês, um prazer estar com vocês aqui. Tô sentindo falta do chimarrão, né? Não é por nada, mas é um prazer que seja um tempo maravilhoso de a gente compartilhar aquilo que Deus tem feito, né, através desse trabalho do Pastor Gaúcho, através do rádio. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Eu sempre alerto as pessoas, fiquem preparados para ouvir, né? Na minha época de escola sempre vinha uma advertência: evite conversas e brincadeiras. Então vim parar na comunicação, né? Onde tudo pode acontecer. A mãe não entendia muito isso, né? Ela pegava e me deixava de castigo por causa dessas advertências na escola, né? Mas estamos aí. E cara, tua história começou nos anos 90. Mais ou menos ali, finalzinho dos anos 90, no rádio. Eu digo que eu não consumia muito rádio, mas acompanhava. Eu me recordo, assim, perto de uns 10 anos, uma vez meu pai trabalhava em portaria, vigilância, e sempre quem trabalha nessa área ouve bastante rádio, né? E um dia eu fui aquele dia do filho no trabalho. E eu lembro que a gente ligou para uma rádio e eu participei. Depois de uns anos eu conversei com ele, ele disse que eu tinha participado do programa do Nelson Marconi, que foi um grande nome da madrugada, assim, do rádio no Rio Grande do Sul, e era a Rádio Farroupilha. Então, ali eu lembro que foi uma das primeiras experiências com o rádio, tá? Que é muito viva na minha memória. E aí depois o pai foi apresentar um programa de rádio e eu fui junto com ele, entrei dentro do estúdio junto com ele e aí eu comecei a me encantar por aquele meio Mas ali. teu pai não era do meio do rádio, ele foi apresentar um programa. Não, foi depois... apresentar como ombreiro da igreja, né? Era uma rádio evangélica já, né? Então, e aí gostei, e a primeira coisa que me encantou foi a mesa de áudio, que eu até tenho uma foto que ela parece um fogão, né? Essas mesas de áudio antigas, assim, que tu tem um... Tu sabe que na Rádio Amizade, aqui em Igrejinha, eles têm uma que eu acho incrível. Eles têm uma sala que tem uma que é antiga. A que eles usam não é muito atual, né? Mas ela tem uma qualidade, assim, um timbre da voz, assim, tudo muito diferente, cara. Mesmo sendo uma rádio, uma antiga. Mas eles têm numa sala uma que é mais antiga que aquela ali. Eu achei incrível. Um dia eu fui lá com um amigo meu que era locutor lá. E, nossa, eu fiquei encantado. Quem ama a rádio, a comunicação, assim, se apaixona, né? Foi por essa área. Nem era pela comunicação, pela locução, na verdade, né? Mas foi ali pela parte de som. Então, logo eu aprendi, tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, né? E me chamou muita atenção, aprendi. E aí logo eu já estava me colocando à disposição do diretor da rádio. Olha, se precisar, eu tô aí para trabalhar. E ele até, uma vez eu disse para ele, tinha um determinado colega que trabalhava e não poderia estar num dia devido à greve de ônibus. E aí eu me prontifiquei, cheguei para ele, o senhor Antônio Marim, que foi diretor da Rádio Esperança de Porto Alegre. Eu posso fazer se o senhor quiser. Ele disse, mas bem capaz que eu vou deixar a rádio na mão de um guri. Não. E aí passou um tempo, depois ele veio assim, né? Ele era um meio italiano, assim, sabe? Ele disse assim, olha, eu vou te dar uma chance. E aí a função seria estar lá na rádio às 6 da manhã e colocar a rádio no ar. E aí eu fiz tudo certinho, botando prefixo, essas coisas, né? Sim. Porque a rádio ficava fora do ar, desligava meia-noite e ligava às 6 da manhã. Então essa foi a minha primeira experiência. E ele disse, pô, o guri é bom mesmo, falar para todo mundo, o guri sabe fazer o negócio mesmo. E aí eu comecei no rádio. E essa questão, eu acho muito bonita o jeito que tu se comunica.
Tu já tinha essa aptidão ou tu foi treinável? A questão da voz, do posicionamento da voz, como é que tu já tinha esse dom, tu acredita? Não, sempre gostei, assim, dessa parte de comunicação. Mais TV, eu acompanhava muito mais TV. E até eu acredito que é a prática, né? Tu vai colocando. O que que acontece? Aos 15 anos eu entrei no rádio, comecei a fazer, daqui a pouco eu ganhei algumas oportunidades de programa. Então é fazendo que tu vai pegando o jeito, tu vai aperfeiçoando a tua Sim. comunicação. E aí o que que aconteceu? Quando eu completei 18 anos, eu podia fazer o meu curso de rádio. Aí quando eu fui fazer o meu curso de rádio, nada mais era, na época, que entrar dentro do estúdio, gravar e depois se ouvir. Né? Naquele momento eles disseram, não, mas tu já está pronto. Por quê? Porque eu já tinha praticado muito Sim, tempo, uns imagina. 2, 3 anos, assim, trabalhando, falava, comunicava, adorava o fato de tu comunicar com as pessoas, e o mais mágico é isso, né? Porque tu tá dentro de um estúdio e tu falar com as pessoas, na época a rádio ali tinha uma abrangência mais grande de Porto Alegre, e daqui a pouco, cara, eu tô aqui te ouvindo em Guaíba, eu tô te ouvindo em Viamão, eu tô te ouvindo e participando, e principalmente por telefone, que é uma coisa que mudou também, né, nesse contato com o ouvinte. As pessoas ligavam, as pessoas mandavam cartas, existia uma Cartas? caixa postal, né? Que às vezes a emissora tinha uma caixa postal, que ela contratava um espaço que era mais prático ali, né? Era só um número bem simples, Sim. que era uma caixa postal, e lá as pessoas mandavam uma carta, então chegavam cartas de ouvintes, né? Porque o telefone ainda era algo que nem todas as pessoas tinham, celular ainda não estava chegando mal e mal, né? Então, essa era a nossa comunicação através do telefone, que as pessoas iam, às vezes, por orelhão para ligar, né? Nossa. Ó, aguarda aí. E quantas vezes, né? Tu diz aguarda aí, a pessoa daqui a pouco acabou o crédito, caía a ligação dela, né? Sim. Isso muitas vezes. E dessas cartas, assim, tu tem alguma, tu lembra de alguma que te marcou? Ou algo nesse sentido? O que mais marca, assim, principalmente nessas emissoras, agora foi diferente recentemente, mas a gente recebia cartas do presídio, né? Direto, direto. A Rádio Esperança ela teve uma importância muito grande. Nós tivemos uma cantora que é até pastora hoje. Ela regula comigo de idade, mas ela começou muito cedo, a Cristiane. Uhum. Ela tinha uma música que foi escrita pelo pai dela para o prisioneiro. E depois foram tantos testemunhos de Nossa. presidiários que depois ela gravou uma música que era a resposta do prisioneiro. E isso, ali, final dos anos 90, 2000, era um fenômeno. E muitas pessoas ouviam falar sobre Jesus, eram Nossa. evangelizadas através do rádio, isso dentro do presídio. Então tinha muitas cartas de pessoas que enviavam, né, direto do presídio, compartilhando, dizendo, pô, o programa é uma bênção na minha vida, eu estou aqui privado da minha liberdade, mas através do programa, das canções, eu estou sendo edificado, né? Nossa. Cristiane foi a primeira canção que eu cantei na igreja. Sério? Olha aí. Olha aí, revelações. Prisioneiro, Essa aí? Será que é essa? Essa aí, Jesus essa aí. vai te É um visitar fenômeno essa na música. cela do teu coração, vai arrancar a prisão Nossa, que imagina. te faz chorar. Sabia disso? Muito Não. bom. Mas não conhece a Cristiane também, talvez. Não, É, Ela é talvez. da região aqui. é da região, Da Porto região. Alegre ali, né? Ela regula comigo de idade, deve estar com uns 43, 44 anos, né? Ela é pastora Hoje- agora. pastora. A igreja da tenda que eles tinham na Isso. quadrangular, não era? Até muitos jogadores iam lá. Muitos. Eu agora, naquela época da tragédia da Chapecoense, muitos jogadores estiveram lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Neto, né? Que foi um sobrevivente lá, né, num evento que eles fizeram ali. Uhum. Porque O Kleber congregava com ela ali, que era do Inter, o treinador do Inter, da base do Inter, alguma coisa assim, que foi goleiro do Klemer. o Klemer, Klemer, sim, tem essa turma. Ele foi goleiro do Inter, depois foi treinador do Inter também, né? Uhum. Mas olha que interessante, né? Hoje, por exemplo, no celular, acontece muito comigo também, pessoas de mandar assim uma mensagem no Instagram, agradecendo e tudo. É uma forma diferente, mas o princípio é o mesmo, ou seja, tu se comunica e a pessoa dá uma resposta, independente ou no celular, ou com uma carta, isso é Hoje tu interessante. tem uma potência de escala muito maior, né? Tu consegue alcançar mais gente num tempo bem menor, né? Agora, nesse tempo, com o meu programa do Pastor Gaúcho, eu recebi muitas. Aí o que que acontecia? Principalmente a penitenciária de Canoas, a PECAM,
existia, que a gente soube, né? Os parentes comentavam que eles tinham uma cela só para pessoas que tinham decidido por Jesus lá dentro. Então, o que acontecia? Eles passavam o dia todo ouvindo. Então, eles escreviam as cartas, e aí, quando o parente vinha, eles entregavam para o parente, que, ao chegar em casa, mandava pelo WhatsApp a carta para a gente. Ó, que legal. Mas digamos que a ideia era a mesma. mesma. Eles escreviam lá, né? E aí mandavam para a gente muitos depoimentos. Eu confesso que uma vez eu me emocionei, porque o que acontecia? Muitos desses parentes usavam o rádio para comunicar também. Porque eles mandavam um áudio dizendo, eu quero mandar um abraço pro meu pai, eu quero mandar um abraço pro meu irmão, que às vezes não citava, né, mas tá ouvindo, digamos, né, Tá lá encharqueado. Imagina, cara. Mas teve um dia que foi uma menina, e aí ela tava dizendo assim, ó, eu não lembro bem se era o aniversário dela ou do pai dela, mas talvez fosse o dela, mas ela comentou o seguinte, o meu presente eu quero que tu saia daí. E eu botei no ar, né? Eu não tinha como não botar um recado desse no ar. Então, perceba a importância, né, de um trabalho de comunicação. Às vezes a gente não tem ideia. Essas são algumas que a gente recebe, né? Mas quantas pessoas a gente nem sabe que já alcançou, de alguma forma foi bênção na vida delas, né? Antigamente, muito tempo atrás, assim, a rádio ela era mais falada, né? Mesmo comercial, assim, eu acho que o radialista ele comunicava mais. Hoje o padrão tá muito mais rápido, né? Mudou bastante. Consegue, fazendo um programa, né, nesse padrão que tu fazia, assim, tu consegue ter o mesmo impacto na vida das pessoas como tu tinha antigamente, ou é muito mais comercial hoje? O que acontece? Por exemplo, a rádio que eu trabalhava era a rádio que eu comecei era a AM. Então, nós tínhamos a ideia de que a AM era mais falada e a FM mais musical. Mais musical. Hoje tu tens as rádios que são bem mais musicais, mas hoje uma rádio que lidera a audiência aqui no Rio Grande do Sul é a Rádio Gaúcha. E ela é praticamente falada todo o tempo. Que é uma antiga AM. Que é uma antiga AM, que migrou e ela continua... e tantas outras rádios, se não me engano, em Minas Gerais, Itatiaia é uma emissora também muito parecida com a Gaúcha e que tem a maior audiência, muito falada. Então é possível. Hoje, principalmente no meio cristão, rádio gospel, eu tinha essa tranquilidade de dar o recado, né? Até porque o programa do Pastor Gaúcho, que eu encerrei pela 90.3, pela Felicidade, agora no final do ano, e daqui a pouquinho eu vou divulgar que ele está voltando num novo canal. Legal. Mas eu comecei com 2 horas de programa, e agora no final eu tinha 5 horas de programa. Então eu tinha liberdade, né, de levar o convidado, de interagir com o ouvinte, de fazer muitas coisas durante essas 5 horas, né? Além de tocar a música, que era a música gaúcha cristã. Então tem condição de tu trazer uma mensagem. Eu tinha total liberdade, né? Por vezes eu dava uma mensagem de 5 minutos e ok. Mas por vezes me estendia 20 minutos e tu consegue trazer tudo aquilo, né, que Deus coloca no teu coração. Eu gostava... acho que era nos domingos que tu fazia, mais tempos atrás, assim, bastante tempo, acho que uns 10 anos atrás quase. Teve um período que eu ia embalar o jornal pro meu cunhado entregar. Ele entregava 0 hora. E eu ia escutando e eu gostava muito, era quase que bem cedinho da manhã, assim. E eu gostava que passava as poesias do Gesiel. Gesiel Dias, sim. Nossa, eu curtia porque, tipo, era mais falado, assim, trazia aquela... Pra de manhã cedo, assim, já ficava imaginando, assim, se estivesse tomando chimarrão, e olha que eu nem sou tão, assim, do chimarrão. Tomo, gosto de tomar, mas não tem aquele hábito de, todo dia, tal hora, eu tenho que tomar um chimarrão, senão eu vou ter dor de cabeça, né? Mas toda vez que eu escutava o programa e ouvia as canções, aquilo me remetia àquele desejo de tomar um chimarrão, sentar numa varanda e curtir aquele momento, mais ou menos como que a poesia tava meio que construindo. Acho que o rádio tem esse poder de fazer tu viajar na imaginação, né? O rádio, agora saiu uma pesquisa recente, Porto Alegre, por exemplo, 83% das pessoas ouvem rádio em algum momento do dia. O rádio, que há alguns anos atrás chegou à TV e disseram, agora o rádio morre. Chegou à internet, não, agora definitivamente não. Pelo contrário, as pessoas te ouvem em outros estados, em outros países até mesmo. E aí fica essa questão, principalmente do gaúcho. Porque o camarada que está lá em outro país
ele se conecta para matar a saudade. Para ouvir uma música dizendo, cara, que saudade lá da minha terra. E eu, por exemplo, tinha ouvintes. E não é pra ouvir a música, é pra ouvir o radialista pedindo pra tocar a música, o sotaque, tudo aquilo pra remeter. Porque se ele quiser só ouvir a música, ele botava o Spotify, Sim, né? Tem Então, o Deezer ou qualquer outra plataforma é muito mais a conexão com a pessoa, né? Com o humano. Eu tinha ouvintes que participavam no programa de domingo, França, Portugal, Japão, muitos países, o pessoal estava. Pessoas que foram para Inglaterra e se mantinham conectados ali através. Porque a gente tem muita gente que vai para trabalhar, vai pela igreja, por vezes, fazer missão, então através do rádio e outros que vão para outros estados também, porque é muito difícil. Tu estava falando de chimarrão, tem alguns estados que eles não encontram chimarrão, a erva mate de qualidade para tomar um chimarrão. Então ele se conectava através, e aí um meio que a gente começou a trabalhar, o meio gaúcho cristão, né? A música gaúcha cristã, a poesia cristã. E o cara, eu não sabia que tinha isso. Tem tudo isso, né? Eu não quero mentir, mas mais de uns 15 anos que eu me dedico a pesquisar músicas. Lá na Rádio Esperança eu já comecei um projeto antes do Pastor Gaúcho, antes de tudo, que era um programa chamado Festança Divina. Eu pensei muito sobre isso, porque eu estive no interior do estado, e que é de onde é meu pai, a família paterna, que é São Borja, fronteira com a Argentina. E aí lá eu percebia muito isso, né? Primeiro que a maioria das músicas, tu vai para o interior do Rio Grande do Sul, assim, fronteira e tantas outras campanhas, a música gaúcha está presente, né? Nas rádios fica tocando muito música gaúcha. Hoje aqui a gente, na região, predomina mais o sertanejo, né? E até tantas outras. E aí eu disse, poxa, podia ter um programa dedicado ao gaúcho cristão. E aí já tinha algumas bandas, o Opus Dei, que agora fechou 30 anos, né, de trajetória, para te ter uma ideia. Foi um precursor ali da música gaúcha, porque já se fazia, mas o primeiro que gravou um CD e foi pra estrada com estilo mesmo, porque era muito pejorativo aquele negócio tudo da dança no palco e tudo mais, na igreja ainda, né, eles vieram com isso e quebraram muitos tabus dentro da igreja, né? Eu entrevistei o Paulo, do Opus Dei, e ele estava dizendo, a gente apanhou dos dois lados. O pessoal das bandas seculares disseram, o que vocês estão pensando da vida? E o pessoal da igreja, mas o que vocês estão achando que é a igreja? Então eles apanharam, então eles abriram caminho para muita gente. E quantas pessoas que eu já entrevistei dizendo assim, ó, que bandas hoje que existem, dizendo, eu comecei porque um dia eu fui lá e vi o Opus Dei. Outras bandas vieram. A gente tinha alguns trabalhos do meio gaúcho, tem um querido irmão, eu não sei precisar de quando ele é, mas ele tem um trabalho muito legal, rodou todo o Brasil, o Elias Maia. O Elias Maia gravou algumas músicas no segmento gaúcho. E o Opus Dei, eu conheci, trabalhei com ele, Antônio Amaral. O Antônio Amaral foi quem sugeriu ao Opus Dei, que estava fazendo uma mescla de música, e disse, por que vocês não botam uma música gaúcha? Ele que é o compositor de Promessa na Bíblia e tudo mais. Já é falecido, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como operador de áudio. Então, disse, bota uma música gaúcha. Botaram duas músicas no primeiro CD do Opus Dei. É uma mescla. A maioria dos CDs dele tem uma mescla, né? Mas tinha duas músicas gaúchas. E foi o que embalou. E hoje eles são, né, uma referência para todo o Brasil, né? Rodam aí, não só o Sul, vão para Rio de Janeiro e tantos outros, saem do Brasil com a música gaúcha, pilchados, né? Representando ali o gaúcho e trazendo essa música. E ao longo do tempo foram incluindo outros ritmos, até inclusive bandinha. Bandinha também. Sertanejo dentro de uma forma diferente. Então, é muito interessante esse trabalho que o Paulo, e começou com ele e os irmãos ali, né? Que eles fazem um evangelismo diferente. Cara, e o tempo passa, hoje não tem o mesmo marketing que antigamente fala, o Opus Dei, parece que, nossa, era algo tão longe assim. Mas hoje tu chega na cidade que o Opus Dei tá tocando, tá sempre lotado, cara. Tipo, eles não. Isso eu chamo de sucesso, sabe? É aquela fama que perdura, mas é sempre com a mesma humildade, sempre da mesma forma, com a mesma acessibilidade com as pessoas. Eu acho que isso vai transformando e conectando eles, né? Eu tive a oportunidade de participar agora da gravação e as histórias que eles trazem, né? Porque eles têm as músicas e eu digo muito,
Hoje eu tenho batido nessa tecla. Talvez a música gaúcha seja a que melhor representa o brasileiro do Sul. Porque Ron Kenoly recentemente falou disso. Eu venho para o Brasil querendo ouvir a adoração brasileira e só ouço versões. E aí a maioria é versão. E a música gaúcha ela tem. Tu falou do Gesiel Dias, que é um baita de um compositor, um excelente talento, e tantas outras pessoas que representam isso, né? Essa cultura e essa realidade. Tem um querido irmão que agora, durante a enchente, ele fez uma música em cima da enchente. Ele é de Nova Santa Rita, o Samuel Maronês. Eu estive em São Luís Gonzaga, também tem um querido irmão que foi vocalista de bandinha e tantas outras bandas gaúchas, fez uma música chamada sobre o João de Barro. É uma música maravilhosa, um clipe maravilhoso, bem gaúcho assim, também contando sobre esse momento, né? Que o João de Barro começa a cair a casa dele, mas ele vai lá e reconstrói e veio a lançar bem nessa época de enchente. Então a gente tem isso, né? Pelo menos é um pouco da nossa identidade ali através da música gaúcha, né? Que legal. Perfeito. E o rádio sempre foi tua paixão ali, tu passou por várias importantes rádios da nossa região, do nosso estado aqui, como Guaíba, Sara Brasil, Pampa, agora, a Rede Felicidade ali do Grupo Dial, agora tá na 88.7, né? Qual foi o momento mais marcante dessa tua trajetória assim no rádio? Mais marcante. Todos têm um momento bem especial, né? Eu falo que o Pastor Gaúcho, eu consegui permanecer por 8 anos com o programa na Rádio Felicidade. Chegou a ter momentos que fazia em 3 emissoras, 3, 4 emissoras, uma em Glorinha, outra era Estrela e também em Gramado, além da de Novo Hamburgo. Mas acredito que o momento de ter vindo para Novo Hamburgo, trabalhar em Novo Hamburgo, porque a maioria das emissoras que eu trabalhei do segmento cristão, vou dizer, elas estavam ligadas a uma emissora. Então ela é muito segmentada, ligadas a uma denominação, né, evangélica, a uma igreja. Então ela fica muito ligada àquela igreja. A Rádio Felicidade ela era interdenominacional, então ali me permitiu, e a abrangência dela era muito maior. Acredito que ali foi um divisor de águas, né, que foi no ano de 2013 que eu vim para a rádio, porque eu fiz muitas emissoras, né? Aí fiz a Rádio Esperança, foi importante, teve um tempo, aí depois com o falecimento do diretor eu fiquei só na parte operacional e imaginava que o meu talento estava enterrado ali naquele momento, né? Fiz um tempo a Sara Brasil também, que por um tempo foi uma excelente programação, mas estava ligado muito a uma igreja. Aí, em determinado momento, eles entenderam que não iam seguir mais o projeto. E aí, em 2013, simplesmente eu lembro de receber uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, que rádio é essa que está nessa frequência, que está tocando música gospel? Naquela época eu não estava no ar nenhuma rádio. E isso era abril. E aí eu fui ouvir, aí tocava um pouco de música, na época eles estavam misturando um pouco de música gospel com música secular, né? Não tinha uma identidade. E aí eu disse, tem que entrar nessa emissora, tem que... E aí eu fui atrás, e várias pessoas me recomendaram pelo trabalho que eu já tinha feito em outras rádios, né? E tu vê, eu fiquei 11 anos ali. Né? Ali acredito que foi um degrau a mais de tudo que eu já vinha construído, porque uma rádio AM, ok, mas era um tanto quanto limitada. Tive na 95.5, que não tinha tanta abrangência assim, mas através da 90.3 acredito que foi, né, eu estava mais maduro, né, e acredito que consegui fazer um trabalho, entregar realmente tudo em todas as áreas, e fiz todos os programas possíveis, em todos os horários. Se tu me perguntar, foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, todos os horários possíveis, né? E isso que te permite, porque tu pega pessoas diferentes, né? Atualmente eu estou com um programa cedo da manhã e é o cara que está trabalhando, daqui a pouco da tarde é um público totalmente diferente, né? Então eu acredito que ali eu pude fazer esse trabalho, né, com excelência, e ali também iniciou o programa de rádio do Pastor Gaúcho, né? Então foi um tempo bem, bem legal ali. Mas antes do programa de rádio do Pastor Gaúcho, o Pastor Gaúcho não começou no rádio, né? Ou ele começou no rádio? Não, começou na internet. Na internet. Na internet. Com as frases, né? Com as frases. Comecei com um tweet, né?
Eu comecei em 2011 no Twitter. E aí eu criei um perfil, existia muito, porque ali no Twitter me despertou muito essa questão do regionalismo, né, do bairrismo. Tinha inclusive o bairrista, que todo mundo só falava do bairrista, né, que era um fenômeno, falava da cotação da erva mate, uns negócios assim, né, que era, cara, que coisa legal. E aí eu pensei... Twitter muito difícil de fazer vingar. E aí eu comecei a conhecer pessoas de outros estados, e aí a gente falava sobre a diferença, né, da linguagem. Eu disse, cara, e se eu botar coisas que eu conheço? E se eu criar aqui um personagem que fale da Bíblia no gauchês? E tudo veio também de um insight. Um querido pastor, um dia, ele que nem era gaúcho, ele disse uma frase, aquilo virou uma chave. Ele disse assim, ó, porque Deus escolheu os arigó para confundir os galos. Cara, eu disse... E através dessa frase... porque ele pegou ali e meio que adaptou, né, um versículo bíblico para uma linguagem e disse, vou botar aqui. Aí eu tinha o meu perfil pessoal e criei um perfil, não seguia ninguém. Era um desenho de um gaúcho em cima de um cavalo, meio que iluminado. Peguei uma foto do Google, assim, e comecei a botar... Não tinha nem ovelhinha. Não tinha ovelhinha. Agora tem, né? Agora tem ovelhinha. Comecei a tuitar, né? E aí eu pegava e retuitava no meu perfil, né? E daqui a pouco, do nada, tinha 1.000 e poucas pessoas seguindo no Twitter, né? E no Twitter, na época, era muito difícil, né? E que ano foi isso? 2011. 2011. E aí deu um boom. Depois foi pro Facebook. O que mais interessante, eu criei um perfil no Facebook, só que daí o Facebook era diferente. Não adiantava eu só escrever, porque ali eu só escrevia e publicava. Eu comecei a fazer a mesma coisa no Facebook e não deu certo. Aí um dia, alguém pegou uma foto do guri de Uruguaiana e botou um texto meu, que eu tinha adaptado. Que legal. Daí eu disse, e daí todo mundo dizendo, mas tu não tem uma cara e tudo mais, não tem uma identidade. E aí, junto com uma amiga, dizendo assim, não, tem uma conhecida que vamos fazer o seguinte, ó. Ela desenhou um gaúcho, bem simples, um gaúcho com uma Bíblia, com a ovelha, tá? E escrito Pastor Gaúcho, e naquela imagem eu ia botando os versículos. Cara, aí foi. Aí o Facebook começou a entregava muito, né? Eu vou te falar assim, de 5.000 a 20.000 compartilhamentos, assim, tinha as postagens na época. E aí as pessoas começaram a ir atrás do Pastor Gaúcho. Não, quero trazer o Pastor Gaúcho aqui na minha igreja. Não, quero que o Pastor Gaúcho venha aqui. Só que ninguém sabia que era tu, né? Não sabia e não existia, eu não tinha pretensão de fazer o Pastor Gaúcho. Não tinha, era algo que eu fiz para a internet ali, para publicações, né? Não tinha nenhuma ideia de fazer algo, né? Existe alguma outra pessoa que atua nesse mesmo segmento, assim como pastor gaúcho, ou tu é a única? Não, só eu. Não tem ninguém. Depois eu vi que tinha um senhor que ele até concorreu na política em alguma cidade que ele se denominava pastor gaúcho, mas nada a ver com o trabalho que eu fazia, né? Sim. E até os textos bíblicos. Depois eu vi, tipo, um salmo ou outro, alguma coisa gaúcho, mas ninguém tinha feito nada parecido assim, ó, adaptar a Bíblia para a linguagem gaúcha. É que é um trabalho bem difícil, dá trabalho. Acho que as pessoas não querem aquilo que dá muito trabalho, né? Assim, porque tu vê que é meio que uma paixão pra ti, porque tu te deu o trabalho de pesquisar, de ir lá trocar a linguagem, porque não é um versículo que outro, são muitos versículos. Eu lembro um tempo de rádio, eu tinha um momento que eu lia tuas motivações. Sério? Eu lia, e eu nem sabia que era tu. Eu fui saber que era tu, a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi na gravação, acho que de um DVD do Jason Santos. Na Tempo de Resgate. Tá, sim. Que era lá na São Luís ali. Até tem uma foto junto. Eu, tu, o Ronei e o Ado. E aí uma participação lá. Tu fez uma participação e foi bem bacana. Assim, a primeira vez que eu vi que tipo, o Pastor Gaúcho é daqui. E eu achava que era alguém de fora. Porque o tamanho era um tempo que era difícil a audiência. Tu olhava assim, o tamanho da tua audiência era enorme. A gente era muito assim, tipo, quem fez sucesso parece que é sempre alguém de fora, né? Hoje, que nem hoje a gente vê, um exemplo, o Igor hoje tem 700 mil seguidores no Instagram. Daí tu olha assim, pô, mas o Igor é daqui de Araricá, né? As pessoas não pensam, não, as pessoas falam isso. Pô, daqui de Araricá, que legal, com 700 mil. Só que o trabalho que ele faz vem desde 2019, e é trabalho, né? É que nem tu te dá o trabalho de fazer um negócio, isso aqui não deu certo, não deu certo só desse jeito aqui nessa rede, eu vou tentar uma coisa nova, vou fazer uma coisa nova.
Então foram bastante tentativas até acertar, né? Só que diferente do Guri de Uruguaiana, o Guri de Uruguaiana tem uns caras que meio que imitam ele. Aí tem o Piá de Uruguaiana, tem vários. uns aí que tentam fazer algo parecido, mas nunca consegue, mas no teu caso ninguém tentou, né? Não, até algumas pessoas, e eu considero como homenagem, assim, uma vez teve um rapaz de Curitiba que fez a apresentação, eu acho que pegou um vídeo meu e pegou o texto, né, decorou. O mesmo texto? E o mesmo texto ele fez, me mandou, e eu disse, que legal, cara, que joia. E assim tu falou de citar os textos, várias pessoas em rádio, daqui a pouco, lá em Camboriú, tinha um lá que fazia um personagem, se não me engano era Querêncio, e utilizava os textos. Porque foi feito um trabalho fazendo um levantamento dos textos que eu escrevi. E a professora, na época, disse que foram mais de 500 versículos que eu adaptei para o gauchês. Eu não tinha esse dado, né? Eu simplesmente ia publicando. Ela fez uma dissertação do mestrado dela na faculdade de letras, né? E aí, falando sobre... Eu tive lá, isso em Santa Catarina, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem até um artigo sobre isso, né? E aí ela falava que essa linha de humor, né? O regionalismo e uma evangelização, porque tu alcança as pessoas, tu leva a Bíblia através da internet. E ela não era nem evangélica, e o mais interessante é que quem recomendou era a própria professora da faculdade, dizendo assim, vocês têm que estudar sobre esse pastor gaúcho, que olha o que ele faz aqui na internet. E aí eu não tinha essa ideia. Então várias pessoas já fizeram músicas, né, inspiradas nos textos, não só da música gaúcha, como até um rap, já fizeram usando um rap com esse estilo mais de gaúcho, né, tu faz um rap e bota uma gaita junto, uma milonga, né, e usando os textos que eu adaptei pro gaúcho. Quem fez isso? O pessoal ali de Canoas, eu lembro bem o Tem que nome. mandar o link pra nós escutar, fiquei curioso. Ficou bem legal. Então tem isso, né? As pessoas utilizaram, daqui a pouco... E é aquilo que eu disse, alguns que chegam até ti. Por exemplo, eu tenho um amigo que é de Uruguaiana e ele disse que um tempo atrás, eu fui acho que uma vez para Uruguaiana, só que antes de eu chegar em Uruguaiana, alguém pegou um texto meu, que foi um dos que o pessoal mais gostou, que eu conto a história da mulher do fluxo de sangue, né? No gauchês. Conta pra gente. E vou contar aqui. E aí, lá em Uruguaiana, uma irmã pegou o texto e ela fez a declamação lá em Uruguaiana e todo mundo, mas de onde é que veio esse texto assim, né? Então, em algumas igrejas o pessoal faz. Então, vou fazer na versão gaúcha. Quer que eu faça agora ou quer que eu faça depois aqui? Pode ser agora, tu que sabe, tu que manda. Eu não mando em nada. Vamos fazer essa câmera? Qual que é? Essa aqui. Então tá. Para quem não sabe, Lucas conta a história da mulher do fluxo de sangue, tá lá, e a filha de Jairo. E eu vou trazer para uma versão gaúcha, baguala, nova versão gaúcha. E o título é Aprenda com uma baita sangueira e a guria de Jairo. Isso sucedeu da seguinte forma, tchê. Estava Jesus lagarteando com seus cupinchas, tomando um chimarrão. E se aproximou um guapo chamado Jairo. E o vivente não era pouca coisa. E disse, buenas! Porque o gaúcho é assim, né? Gritão. Onde tu chega, o gaúcho grita. Tu quer fazer amizade no Rio Grande do Sul? É simples. É só chegar aqui na região e fazer... E já vai ter um bagual gritando... Às vezes tu tá em casa, sentado, passou um lá... Passa de bicicleta... Buzina... E a mulher pergunta quem era. Não sei. Então Jairo chega e diz... Buenas! Que Jesus chega e diz, buenas, que me espalho. Na verdade, me perdi aqui, desculpa que eu fiquei tão... me perdi no meu próprio texto. Mas Jairo chega e diz, buenas, que me espalho. Te peço que se aproxime no meu rancho. Minha guria anda pesteada. Já anda na capa da gaita. Então Jesus disse, calma, fica tranquilito. Vamos lá pro teu rancho. Só que uma prenda que sofria há 12 anos com uma baita sangueira e não tinha mais um pila sequer, gastou tudo com os doutores. E já andava mais quebrada que a Rosa Terceira, só no fiapo da guaiaca. Se aproximou e tocou no pala de Jesus. E Jesus de vereda parou e deu-lhe um grito. Ala, puxa-te! Quem me cutucou? Pedro disse, capaz. Todo esse montaréu de gente aí, se espremendo, mais amontoado que uva em cacho. Jesus olhou para a mulher e ela, meio rengueando de medo, falou, Jesus, eu tava numa sangueira braba, tava male mesmo, tchê, mas toquei no teu pala e fiquei buenache.
Só que no meio daquele entreveiro veio uma notícia não muito buena que a guria de Jairo tinha batido as botas. Jesus disse, calma, fica tranquilito, vamos lá pro teu rancho. Chegando no rancho de Jairo, estava um buchincho, uma baita choradeira. Jesus chegou e disse, mas tchê, a guria não bateu as botas, só tá cesteando. E riram dele. Então ele disse, X por aqui, me deixa só com os pais da guria. Entrando no quarto, pegou a mão da guria e disse, levanta-te. E de vereda a guria viveu. Mandou que trouxesse um cacetinho para a guria comer. E os pais da guria ficaram mais faceiro que velho de chapa nova. Esse é o caos da prenda, com algumas... Eu acho que fazia tempo que eu não fazia o caos da prenda. Eu acho legal assim, agora com a tecnologia, facilitou teu trabalho ou tu tem que fazer manual mesmo, ir lá mudando os textos, ou tem alguma ajuda do GPT hoje? Ou nunca tentou? Não tentei. Eu uso as imagens, né? Hoje pelo menos o recurso, pego imagens, né, de gaúchos, daqui a pouco cavalo, fazenda, né? Uso ali a inteligência artificial para gerar essas imagens, né? E fazer as publicações. Mas mudar os textos no GPT nunca experimentou? Nunca tentei. Eu sempre faço. E é até sempre... porque tu vai criando aquela personalidade, né? E o que acontece? Eu sempre vou lá e eu primeiro que tu tem hoje o dicionário gaúcho, né? E aí tu abre lá, é o dicionário gaúcho e ditados gaúchos, é o que eu geralmente uso. Então eu gosto muito de trabalhar em cima disso. E sempre que eu vejo um texto, uma publicação, daqui a pouco eu estou fazendo devocional, eu digo, esse texto dá para adaptar. Porque nem todos tu vai conseguir fazer uma adaptação, né? Mas, esse aqui dá para fazer alguma coisa aqui, dá para colocar, muda essa palavra, né? Eu sempre, palavra, por exemplo, medo. Aí a gente tem aqui, não te mixa, não te afrouxa, né? Que é umas expressões bem gaúchas, né? Daqui a pouco, firme, o gaúcho costuma dizer que tá firmezito no mas, né? Então eu vou adaptando essas guri, guria, cusco, guaipeca, são expressões que eu uso bastante também. Tem um TikToker, agora comediante e tudo mais, né? O Teteu Severo, que também usa do jeito gaúcho de falar, né? Pra fazer os seus conteúdos, assim, e estourou no Brasil inteiro. Tem um outro que ele fala do mate, ele fala de várias coisas também, esqueci o nome dele agora, mas também do TikTok, que também estourou por essa peculiaridade. Então, e tu conseguiu fazer tudo isso diferente com apenas com as coisas da Bíblia, né? Muita gente tem medo, tá? Tem um cara que tinha muita autoridade no rádio, vem de várias rádios grandes e tudo mais, e muita gente teria medo de misturar o humor com a tua autoridade, assim, né? Qual é o segredo para fazer isso sem perder a credibilidade, sem as pessoas não olharem para ti só como pastor gaúcho, continuar te admirando como Anderson? Porque Sim. tu ainda é muito admirado como Anderson, né? Pelo trabalho que tu faz no rádio. Então... E te confesso que até ainda hoje algumas pessoas não sabem que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Por muito tempo as pessoas ficaram assim, quem é o pastor gaúcho? Não, é o pastor gaúcho. E aí... Tu é o pastor gaúcho? E eu costumava dizer o seguinte, quando eu estava na locução, né? Dizendo, esse final de semana eu tô indo viajar, eu sou motorista do pastor gaúcho, e as pessoas acreditavam que eu era o motorista do pastor gaúcho, né? Mas acredito que muita gente já me conhecia. E por esse fato, foi muito mais fácil de as pessoas aceitarem, e principalmente pelo trabalho. Aí tu começa a fazer o trabalho e elas percebem que não é só humor. É um meio. É uma ferramenta, né? Porque quando eu faço uma apresentação e vai ser muito legal, dependendo quando a gente tem tempo, né? Por vezes é uma pequena aparição num evento. Eu logo que comecei o Pastor Gaúcho, eu abri o evento do Thales no auge dele, que era 2012, assim. Tinha 9.000 pessoas no teatro. No teatro não, no ginásio. Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Eu acho que eu tava. Tava lá, e eu fiz lá e depois fui pra Bagé. Achei que tu ia dizer assim, eu lembro de... Não, imagina. Eu vi. Mas, então... Te vi lá, guri. E aí o que acontece? As pessoas precisam te ver e saber. Eu acho que isso é essencial. Conhecer a tua vida, conhecer a tua história. Não é errado isso, né? Se eu não conheço, eu preciso saber. Tá, mas de onde? Quem é o teu pastor? E o que tu faz da vida? Então, nem todo mundo sabia da minha vida e pelas tantas cidades, foram mais de 100 e poucas cidades que eu passei. Mas vou te dar um exemplo.
as pessoas podem ter aquele preconceito, né? Muita gente, quando eu comecei, sem saber que eu nem queria fazer o Pastor Gaúcho, por exemplo, no rádio, começaram alguns versículos. Então, uma vez eu fui numa igreja em Esteio, e aí fiz aquele momento, vamos brincar, descontrair, eu sempre digo, né, o coração alegre é um bom remédio, vamos lá, dê risada, e vou contando histórias da Bíblia, falo sobre relacionamento, mudança de o tempo antigo para o tempo de agora, então mexo muito com isso, e aí depois eu compartilhei uma palavra. É quando eu descaracterizo, né, tiro o personagem, pelo menos ali, bigode, chapéu, e compartilho uma palavra, um testemunho. E aí no final um senhor veio e disse, cara, primeiro eu tenho que te pedir desculpa. Porque assim que começou, eu comecei a ouvir sobre o Pastor Gaúcho, eu achei que é um cara que queria surfar na onda do guri de Uruguaiana gospel. Mas hoje eu vi que tu tens uma história, hoje eu ouvi o teu testemunho, então eu vi que tem Deus nisso que tu tá fazendo. Então muitas pessoas, e até hoje, quando vê algum vídeo, daqui a pouco, tá querendo ser o guri de Uruguaiana, tá querendo ser o Gaudêncio. E não é verdade. O personagem ele surge falando da Bíblia no gauchês, sem pretensão de fazer uma apresentação. 100% Bíblia. 100% Bíblia, falando da Bíblia. Falando da Bíblia, às vezes fazendo versão de música cristã, fazendo versão de músicas como seria no gauchês, por exemplo, né? Eu gostava de brincar dessas coisas, de fazer, seria Tu é músico assim. também? Não toco nada. Nada. Nem canto nada. Nem pedrinha na água. Mas, tipo, uma vez eu fiz um vídeo assim, mal e porcamente, dizendo assim, ó, o David Keelan tem a música Abraça-me, como seria no Rio Grande do Sul? Quebra a costela, tchê. E aí eu fiz uma letra assim. Então as pessoas passam a te conhecer, aí é aquilo pelo fruto, né? Por aquilo que tu carrega. E acredito que isso que deu o respaldo, entendeu? As pessoas foram vendo e é interessante eu falar sobre isso. Eu sempre fui da igreja. E aí sempre tive a comunicação e, queira ou não, tu tá ali evangelizando também. Mas eu sempre servi na igreja também, sabe? Ajudando o pastor ali no que fosse preciso. E, e eu criei um personagem, Pastor Gaúcho, né? Mas começou a ganhar tanta força assim que eu chegava e aí daqui a pouco o pastor da igreja que eu estava era membro e dizendo, cara, isso não é só um personagem, isso é um chamado, isso é Deus, ele tem um chamado pastoral para tua vida. E aos poucos mais pessoas iam falando sobre isso. Então hoje eu já estou no meu 3º ano como pastor na igreja que eu faço parte, que eu vim para Novo Hamburgo, que é a igreja do Nazareno. Agora estou num processo de seminário também, né, buscando crescer, aperfeiçoar ainda mais, né, o conhecimento, mas perceba que por mais que tu pense, poxa, o cara tá se fazendo de pastor, Deus tinha um propósito ali. Eu fui amadurecendo nesse meio tempo, fui conhecendo muitas igrejas, fui aprendendo com muitos pastores, visitei muitas igrejas, muitas igrejas mesmo, e Deus preparando hoje, e é uma coisa que eu não me via antes, como pastor. Poderia ser um evangelista, poderia, né, daqui a pouco um trabalho assim itinerante, mas hoje eu já me vejo, hoje as pessoas já me veem Quando assim. tu vem pra Novo Hamburgo, tu vem com esse propósito, então. Quando tu vem de Porto Alegre pra cá, ou não? Não vim com esse propósito, não vim. E aí vim para uma igreja totalmente diferente, né, da minha. Tu trocou de denominação nesse tempo, veio de lá? Porque não tinha, né, a igreja que eu fazia parte em Porto Alegre era a Igreja Batista Brás, que foi inclusive a primeira igreja que me deu a oportunidade como pastor gaúcho. 20 de setembro. Já estavam fazendo esse trabalho há alguns anos já. E aí eu venho para Novo Hamburgo e aquela história, às vezes quando eu mudo de igreja, dizem, ficar aqui, quietinho, né? Mas estava ali, e aí passou alguns anos, a gente tem entendido também. Eu tinha algumas oportunidades para compartilhar a palavra, né? Tem entendido que Deus tem algo, a gente quer fazer parte disso, né? Tem um chamado para a tua vida pastoral, então. E aí eu comecei, e hoje sirvo ali a igreja local, né? E faço questão hoje, cada vez mais eu tenho me preocupado com isso, né? Eu não quero estar saindo muito, assim, eu quero estar na igreja, gosto de fazer visita, né? Gosto de estar com as pessoas ali, porque é isso, para ser pastor tu tem que gostar de pessoas, tu tem que amar pessoas, né? Uhum. O Willy falou semana passada aqui, né? Não é gostar, é amar pessoas. O cara falou, eu gosto de pessoas pra trabalhar. Ele falou, o Willy é um dos gestores da Clipe, né? Da rede Clipe. Daí ele falou, quando tá fazendo uma entrevista com alguém, ele pergunta,
como é que é ter relacionamento com pessoas e tal? Daí, eu gosto de pessoas. Não, gostar é pouco, tem que amar pessoas. Porque o teu tratamento é diferente, né, Anderson? Então, Uhum. e o rádio é um lugar onde as pessoas, tu atende muitas pessoas que muitas vezes estão carentes de atenção e tudo mais. E às vezes, cara, por tu atender a ligação e ser simpático, essas pessoas se apegam, então todo dia ela te ouvindo porque ela sabe que vai ter uma palavra, vai ter um carinho, vai ter, sabe, uma atenção ali, mesmo que seja só te ouvindo. Entende? Então vai desenvolvendo isso. Como é que foi a tua primeira experiência lá na Brasa, é Brasa, né? Uhum. Na Batista, Com o Pastor Gaúcho? com o Pastor Gaúcho lá atrás, lá. Foi 2012, né? 20 de setembro. E aí eu, muito contrariado, as pessoas começaram a convidar, né? Não, traz aqui o Pastor Gaúcho no Twitter, né? Começaram a mandar mensagem, traz o Pastor Gaúcho, o que eu vou fazer? E eu nunca nunca fiz nada parecido. Nunca tinha feito um teatro dentro da igreja. Ele era tipo um stand-up, alguma coisa assim? Na época estava surgindo stand-up e eu te confesso que eu não sabia o que era stand-up. Então o que eu fiz? Eu simplesmente peguei alguns textos meus, fiz assim como se fosse uma caixinha de promessa. Li, e aí falei da Mulher do Fluxo de Sangue, que foi um dos textos que as pessoas mais gostavam quando eu publiquei ele. Depois eu até disponibilizei em áudio. Muita gente queria baixar o áudio para mandar para o voo, para mandar para não sei quem aquele áudio sobre a Mulher do Fluxo de Sangue. Então, e tu conseguir fazer as pessoas rirem daquilo que tu tá, né? Mas eu digo, esses dias eu estava até pensando sobre uma mensagem, porque quando Deus ele fala para Sara que ela vai ser mãe para Abraão, Sara ri, né? E aí eu tava pensando algo comigo assim, ó, não é porque tu riu que Deus não vai fazer, né? Boa. Não é porque foi engraçado que não quer dizer que Deus não vai fazer um milagre. E aí foi muito interessante, assim, porque e era um evento propício para isso, né? Muitas pessoas queriam também, né? Porque já seguiam o Pastor Gaúcho, foram prestigiar esse tempo. Então foi legal, mas eu fui aperfeiçoando muito mais. Hoje, quem me viu no início, porque eu era muito cru, eu era um cara de rádio, né? Até o público eu tinha muita dificuldade com apresentações ao público. Fazia uma que outra apresentação de eventos, mas não tinha, né? Às vezes essa facilidade no palco de lidar, de se posicionar dentro, seja no palco, no altar. E ali foi o pontapé inicial. Depois eu fiz o do Thales e só que o do Thales foi. Ali eu quase quis largar, porque o que aconteceu? Me deram um tempo, eu fui lá e aí atrasou o evento. Atrasou bastante. Quem sabe tu faz mais um pouco aí, era para acabar com. Aí o pessoal, não, a gente quer ver o Thales e tal. Mas as pessoas receberam bem, assim. A partir daqueles dias, o pessoal começou a seguir, fui ganhando mais seguidores, assim, mais convites foram surgindo, né? E quando eu comecei foi isso, né? Eu ia nas igrejas onde um conhecido recomendava e tudo mais, mas depois começou a ir para lugares, e eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui para o Vale do Taquari, e lá tem um bispo que fazia um trabalho, ele era sargento da brigada, e ele dizia: eu evangelizo todos os soldados aqui com os teus versículos, eu mando para eles. Pegava o versículo e mandava para eles. Que legal. Então tu não tem nem ideia, né, de onde que estão hoje esses textos, né? E nessa, que nem tu falou agora do Thales, né? O Thales nessa época tava no auge. Sim. E nesse dia, tu não lembra assim tava muito nervoso, não tremeu as pernas, e como é que tu lidou? E qual conselho tu daria assim para quem quer se apresentar, para quem quer tanto pregar, para ser pastor, ou quem quer apresentar qualquer outro tipo de evento, enfim, qual dica tu daria assim para? Pois é, e esse tipo de evento e a tua, porque as pessoas queiram ou não, e eu digo isso não só no segmento cristão, ali as pessoas estão para ver aquele artista, né? Vou falar artista. Então a tua participação ela tem que ser curta, né? As pessoas vão aceitar. Agora, se tu tiver que fazer mais do que o próprio artista, aí causa um certo desconforto. Há quem diga que a gente sempre tem que ter esse nervosismo. O dia que tu não tiver, é porque já perdeu a graça, né? Tu tem que ter esse. Eu confesso que tem muitos momentos que eu fico, às vezes quando é um público que tu nem conhece, né? Mas me sinto muito à vontade ali. E a partir do momento que tu começa a contar a tua história e as pessoas começam a rir, né? E elas reagem àquilo que tu tá falando, então tu vai ficando à vontade, né? Antes eu era muito travado, hoje eu sou muito mais solto. Te considera uma pessoa tímida?
Eu não sei se tímida, mas porque há quem diga tem os temperamentos, né? Que eu sou sanguíneo, todo mundo disse isso, mas eu confesso que eu falo e desenvolvo mais com pessoas que eu conheço. Agora, por Que causa. é uma característica do sanguíneo, né? O colérico não, o colérico ele vai falar com pessoas que até ele não conhece, né? O cara tá ali dizendo, ô meu, e aí, como é que tá? Do nada. Mas o sanguíneo, ele geralmente, eu falo sobre mim, eu me considero uma pessoa tímida Uhum. e comunicativo. É. Com quem eu conheço, cara, eu desenrolo e tal. Mas se eu não te conheço, eu vou ficar de longe, quietinho lá. Bem que se tu vir conversar comigo, daí nós vamos desenrolar um assunto e vamos conversar. Tu também é assim? Eu sou bem assim, sou bem assim. Até eu digo, para quem me ouve no rádio, aquele cara comunicativo, pra cima e tal, vai estranhar se daqui a pouco chegar. Porque eu vou estar sério, eu não vou. E até um E as monte pessoas que no rádio criam uma expectativa com cria o uma locutor. expectativa. Cara, eu fui durante 8 anos, 9 anos, eu fui locutor de rádio. Um bom tempo na rádio comunitária ali e tal. Então, só quando eu chegava na igreja, as pessoas, ô Juninho, Juninho. Daí vinha lá, a pessoa se cria uma expectativa pra conversar contigo e tudo mais. E ele imagina que tu vai chegar naquele pique, bom dia! Que nem tu tá no rádio, sabe? E tu diz, tudo bem, como é que tá? Arrogante. Pois é, É mais pode ou menos pensar assim, né? até isso, né? Pode E não pensar. às vezes tu não tem tu não tem a trilha, tu não tem um ambiente, tu tá no rádio, tu tá sozinho, né? Por mais que tem muitas pessoas, eu sempre olhava assim e dizia assim, pá, cara, eu tô sozinho, vou me divertir. E, cara, depois eu entrava no clima, daí abria a ligação, daí conversava com as pessoas, aí tudo fluía, mas até entrar nessa vibe assim, tipo, eu na minha cabeça, tipo, eu tô sozinho, vai. Porque quando eu comecei no rádio, nossa, eu comecei às 4 da manhã, cara. Bom, E me deram esse horário porque acharam que não ia ter audiência e tinha, cara. tem, cara, tem. Eu começo às 5 hoje, né? E as pessoas que me mandam mensagem já dizem assim, cara, eu tô desde as 2, desde as 3 da manhã trabalhando. Tem muita gente. Na Felicidade eu coloquei um programa no ar que era com essa intenção. A rádio sempre começava às 7 da manhã com o primeiro programa. Daí eu disse, temos que fazer um programa mais cedo. Aí eu comecei às 6. Aí eu tava às 6 e daqui a um pouco eu perguntei para as pessoas que hora vocês começam, o pessoal dizendo que ia começar bem mais cedo. Então vou começar às 5 agora o programa. Porque foi assim, né? A minha esposa que disse, tu inventa coisa, né? Eu morava em Porto Alegre, né? E aí para chegar às 7 horas da manhã, eu saía antes das 5 da manhã de Porto Alegre para pegar trem, ônibus, tudo mais. É 2 horas todo dia, né? 2 para vir, 2 para voltar. E aí quando eu vim para Novo Hamburgo eu tinha mais tempo, né? Porque daí, o que que aconteceu? Eu podia pegar às 7 e disse, não, mas agora eu vou começar a ir mais cedo. Daí eu comecei a ir às 6, daqui a pouco eu estava indo às 5 da manhã. Então ficou o mesmo período que quando eu estava em Porto Alegre. E fluiu muito bem. Eu botei o nome do programa de Na Função, que eram as pessoas que já estavam na atividade Olha que logo legal. cedo, né? E aí, informação, chegou a ter uma baita de uma audiência ali de manhã, assim, aqui na região. E aí depois eu acabei mudando de horário, mas foi uma coisa, eu sempre gostei de criar, né? Isso aí. Daí eu criei, assim como o programa de domingo, né? Porque o rádio, ele tem uma escala, assim, que é desgastante, né? Às vezes tu não se dá conta, mas, por exemplo, o cara que trabalha com futebol, praticamente domingo e sábado, ele tá preso de alguma forma, né? E aí a rádio era a escala, algumas eram, trabalhava 3 finais de semana, folgava um, ou 4 e folgava um, quando eu trabalhei em outras emissoras. Aí quando eu vim para 90.3, não trabalhava final de semana. Aí eu fui lá e inventei um programa no domingo. E fiquei preso todos os domingos. Minha mulher, mas tu merece mesmo. Ficava preso todo domingo, né? Dizendo, pô, nunca dá pra fazer nada, todo domingo. Não, e detalhe, não dá nem pra colocar um substituto no teu lugar, porque era. E o que ele falou sobre o horário é muito interessante na comunicação, né? Não é só sobre o que tu quer passar, mas perguntar para as pessoas, né? O que que tu acha mais interessante? Ah, tu achava que era 7 horas, foi para 6. Não, mas o que que tu... Não, eu tô desde as 5. E tu entender essa linguagem e perguntar para as pessoas, né? E na questão que nem eu te tu falou sobre a prática, né? Antes. Para a questão de se comunicar, tu nesse meio tempo foi só na prática ou tu fazia algum exercício para se comunicar melhor, para ter mais uma gesticulação melhor, ou é só na prática mesmo? Logo que eu comecei, a dica que me deram, assim, bem básica, para articulação, era caneta na boca. Uhum. Fale com a caneta na boca, E tu cante com a fazia caneta muito? na boca. Fazia bastante isso, fazia bastante E isso. ajudou bastante. Ajudou na dicção, né? Sim. Isso te ajuda. Alguns falavam de rolha, usar uma rolha, Uhum. né, na boca, então isso facilita. E aí
eu acredito que a prática foi o fundamental, né? Porque eu fazia rádio praticamente todo o tempo e sempre ouvi muito rádio também. Eu Uhum. gosto de ouvir, porque a pessoa, tu tem que ir atrás daquilo que é que nem eu tenho uma filha que agora está estudando violão, eu digo, tu tem todas as ferramentas hoje para ir para a internet e buscar ainda mais, além da aula que tu faz, né? Então eu ouvia rádio, eu queria fazer aquilo parecido, eu sempre gostei, antes mesmo eu gostava de imitar, por exemplo, de fazer os números da telecena na TV, né? Fazer igual o Lombardi, eu gostava de fazer os personagens Que ali. legal. Teve uma época que eu criei um personagem, era a Rádio Esperança, e eu criei o Esperanquinho. E era uma voz meio parecida com o Xaropinho, assim, né? Fazia assim, cara, e a criançada adorava aquilo, né? Porque o rádio te permite isso, tu mexe com a imaginação das pessoas, né? Imaginando, olha só. E aí ele chegava de bicicleta voadora com barulho de helicóptero, né? Na época que não tinha todos os recursos hoje, mas aí, eu quero um helicóptero, arruma aí um som de um helicóptero. Daí chegava, rapaz, cheguei. E aí fazia só uma zoeira. Cara, então, fazendo isso, né? Criando personagens. Teve uma época nessa vibe do pretinho, do cafezinho. Eu criei um programa que era Café Grande. E aí, nisso, eu explorava alguns personagens. Eu gosto Se fosse hoje, seria o Café dos Milionários, né? Café grande. Café grande. Mas eu explico, né? Eu criei até uma treta na época, porque eu tinha uma comunidade no Orkut do Café Grande pro pessoal e aí o pessoal do cafezinho foi pra lá, porque foi bem numa época que separou ali pretinho, cafezinho, os caras, Uhum. mais uns que estão querendo imitar. Eu disse, não, mas aqui, ó. O Café Grande é de que o mundo precisa de pessoas café grande. Boa. Eu gostava de dar Muito o, bom. o duplo sentido aqui, ó. Pessoas café grande, não é no sentido de o café ali. Café. E, cara, que legal. Uma coisa muito legal do rádio é isso que tu falou, assim, as pessoas, elas conseguem imaginar. Como é que tu hoje tá trilhando esse caminho aí, né? A tua filha tem quantos anos? Eu tenho uma de 11 e uma de 23. Tu tem uma filha de 23 Tenho uma de anos. 23 já. Desculpa, quantos anos tu tem? Eu tô com quase 42 já. Sério? Nossa, não parece. Parece mais, né? Parece mais, eu ia dizer não, tô brincando. Não, Tive cara, cedo, tive mas... uma filha cedo. Praticamente na adolescência, assim, quase 18 anos. Nossa. Eu fiz 18 anos, ela nasceu. E como é que, tipo, por exemplo, assim, tu vê a tua filha transicionando pra uma carreira, que carreira tu acha que ela vai seguir a comunicação ou ela vai trilhar caminho diferente? Ela fala sobre isso, né? A minha filha mais velha, ela não era muito de falar. E aí teve uma fase que ela disse assim, eu quero ser DJ. Eu digo, que bom, filha, vamos ser DJ então. Mas resumindo, hoje ela tá no último ano de odontologia. Ela foi para odontologia. É que depende muito aonde que tu circula, com quem tu vai falar, né? Vai ter essas influências. Os pais podem influenciar de alguma forma, sim. Mas daqui a pouco é que nem eu. O meu pai fazia um programa esporadicamente ali, não era profissional. Mas eu gostei daquilo, cara. Eu me via bem, né? É que nem o professor que comenta, me fugiu agora o nome dele, mas ele diz assim que foi a primeira vez que ele foi dar aula, que ele disse, esse é o meu lugar aqui, cara. Vai, eu tô me vendo aqui. E eu fui o rádio, porque eu sempre fui de brincar na escola, mas quando eu comecei a comunicar. Cara, Te é apaixonou. isso que eu quero fazer. O rádio me encantou, fui trabalhar em rádio de jornalismo, fiz ali os bastidores, fazia essa parte da sonoplastia durante a partida de futebol, botando o sinal ali, por exemplo, né? Faltam 40, sei lá, tá em 40 minutos, aí tinha que botar o sinal. Daqui a pouco, esses dias até vazou um vídeo, né? Que o operador, quando ele dorme, né? Daí, tempo e placar, daí tu tem que botar a vinheta, tu tem que estar ligado em tudo que os caras estão Tudo. falando, né? Aí esses dias o cara não botou a vinheta e o próprio comunicador fez. Então eu fiz isso, cara, vivi isso com pessoas, grandes nomes do rádio, que seguem aí no rádio também, e isso só foi despertando ainda mais. Eu fiz a rádio news, né, e faço se for preciso, mas eu me vejo muito mais como o locutor animador, né? Tu é jornalista também? Não, não, Não? não, só tenho Porque curso de rádio. tu pode ter o curso de rádio, e tu faz o news ali, tu faz a parte de jornalismo ali, eles te dão um certificado, não é certificado de apresentação de jornalismo, alguma coisa assim, né?
que é aquele jornalista não diplomado que eles falam, né? Talvez agora. Eu fiz foi 2001, eu acho que eu terminei meu curso faz tempo, cara. Eu tô. E aí tu tinha ali que é locutor animador, locutor noticiarista, né? E tem mais um outro ali, né? Que te dava tipo 3 habilitações, né? No meio, assim. Daí eu tenho essas aí. Ah, que legal. Ah, cara, pra ti, o que que faz um conteúdo viralizar hoje? Eu acredito que é linguagem. Tu tem que saber para quem tu tá falando, quem tu quer atingir, né? Por exemplo, eu não vou, talvez, mas não vai me seguir, a não ser que ele se identifique comigo. Não adianta eu querer alcançar o nordestino falando gauchês, né? Eu tenho que Boa. saber com quem eu quero falar. Então, quem vai se identificar comigo? O camarada, ele é gaúcho, ou ele conhece um gaúcho, ou ele tem um parente gaúcho, é esse o público que me segue. Identidade e Assim. propósito. Então, por vezes, as pessoas começam meio que a atirar para todo lado, né? Tu não sabe do que tá falando, não sabe para quem tu quer falar. Então, eu entendi muito bem. É gaúcho, eu digo, são 3 pilares ali que as pessoas vão encontrar no meu perfil. É o gaúcho, o gauchismo, a tradição, a fé e o humor. Humor desse humor sadio, desse humor, né, sem ser apelativo. O humor, por vezes, vai ser falando da Bíblia, ou daqui a pouco vai ser outra coisa. O que que tem a ver? Vou fazer uma piada sobre o chimarrão. Vou fazer uma piada sobre o churrasco, né? Sobre essas coisas que é do Um meu meio. posicionamento. Falou antes sobre a cultura gaúcha, né? Uma das culturas mais que de fato ainda carrega a identidade do povo brasileiro do sul aqui. E uma das identidades da cultura gaúcha é essa sensatez, o pudor, né? De manter o respeito, se preocupar com as crianças que vão assistir, que vão ouvir, né? Ah, tu pode ver que o humor do sul, algumas exceções saem fora, mas tu vê que ele é, tipo, é um humor que as crianças geralmente podem consumir. Tem essa preocupação, né? Não, eu vou te dar exemplos aqui de pessoas que eu passei a consumir mais também depois que eu comecei o personagem. Aí eu fui assistir o Cris Pereira, já abri um evento do Cris Pereira, isso em legal. Criciúma já. Ele tinha um show e eu fiz uma abertura e foi muito legal, o pessoal aceitou bem. E aí eu faço aquela pergunta: quem é da igreja? Sempre vai ter, as pessoas consomem. Falta isso, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente fui temos. vários shows do Cris já, do Gaudêncio ali. Falta ainda a gente ter. Temos esse conteúdo para o público cristão aqui no Rio Grande do Sul. Eu já fiz alguns assim, mas é muito difícil. Até quem vem de fora, o pessoal ainda não está acostumado. Ele está acostumado a consumir isso dentro da igreja dele. Não para ir no teatro, talvez ele vá. O povo não vai tanto no teatro, né? Vai mais. Não vai. Até stand-up, se perguntar quem é que foi no stand-up, não vai. Mas fui ver o Cris Pereira. Fui algumas vezes também e gosto e acompanho. E é um cara que ele sempre fala: eu faço humor para toda a família. Paulinho Mixaria. Para toda a família. E aí fui assistir. Tenho 2 que hoje estão despontando, assim, estão inclusive na Praça Nossa, que é o Índio Bem, que é de Cachoeirinha, e o Maiquinho Pereira, que é de São Leopoldo, inclusive é um dos sócios do São Léo Comedy. Eles também têm essa preocupação. Primeiro que eles fazem trabalho, o Maiquinho faz trabalho em empresas, né? Cipate. E então eles sempre têm essa preocupação, cara, eu trabalho com o público para ser censura livre, é para ser para toda a família. Então é com esse público, eles têm um projeto. E é aquilo cultural nosso aqui. É. Ter essa preocupação Princípios, né? com a família, né? O Sul se preocupa muito com a família. Eu acho isso muito bacana. Eu tava falando sobre isso e falei pro Igor agora quando falou assim, tu falou, eu acho que tu tem que saber pra quem tu tá falando e pra te saber pra quem tu tá falando, eu acho que tu tem que saber quem tu é, né? Então, identidade e propósito ativado, a gente vê isso muito claro em ti, assim, né? Então, não é, eu sempre digo, não é de várzea o sucesso das pessoas. As pessoas que fazem sucesso, primeira coisa, elas sabem quem são e sabem com quem elas têm que falar e como elas têm que falar. Então, parabéns por esse trabalho. Cara, incrível mesmo, assim, te acompanha há bastante tempo já, desde o rádio. Quando eu comecei no rádio, tu era uma das referências, porque eu comecei, como eu te falei, na rádio comunitária, porque alguns amigos meus começaram, vamos pro rádio. Tava encostado no INSS na época, cara. E tinha uma rádio comunitária do Naldinho, não sei se você chegou a conhecer o Naldo Strasser. Não.
aqui da região, que era um locutor tradicional da região aqui, ele abriu uma rádio. E aí nós tava lá conversando, daí o Siqueira, o Léo Siqueira, Uhum. deu, Léo, meu, tem que ir pro rádio, não sei o quê. Daí um outro amigo nosso que fazia um programa da tarde, das 15 às 18. Ele disse, meu, tu tá encostado, pega a minha moto e vende os apoios pra mim, eu te dou. Eu ganho metade do valor. Na época tu pagava, rachava metade dos apoios com a rádio, né? Daí eu te dou metade da metade. E tu vende pra mim. Deu, tá, beleza. Só que eu comecei a vender bastante. O Naldo disse, meu, tu que tá vendendo os apoios do Márcio? Sim, eu que tô vendendo. Ele, não, então faz o seguinte, vende pra ti. Eu vou te dar 50-50. E aí tu faz um programa na rádio também, pra ficar mais fácil de tu vender. Eu disse, cara, mas eu nunca. Não, tu vai ver, vai dar de boa. Daí os guri começaram a me ensinar ali as coisas. Só que eles pensavam, 4 da manhã, quem é que vai escutar o Juninho, cara? Eles me chamavam de bolinha, né? Quem é que vai escutar o Bolinha às 4 da manhã? Cara, e o pessoal começou a ligar e agradecer por ele colocar o programa às 4 da manhã. Sabe o que o pessoal fazia? O pessoal ligava o rádio até manhã e ficava 24 horas o rádio ligado. Meia-noite desligava a rádio Uhum. e daí ficava só o chiozinho. Quando a rádio ligava, o rádio já funcionava. E quando o pessoal acordava 3 e pouca, 4 da manhã, tomar um chimarrão antes de ir pra fábrica, e daí foi o meu primeiro dia, amanhecer sertanejo. Eu fui lá, bom dia. Na época era felicidade também, não era gospel, era só felicidade. Bom dia com amanhecer sertanejo aqui na 87.9. E o pessoal começou, plim, telefone tocar, programa de rádio essa hora. Ô, tu toca tua música pra mim. E eu comecei a conversar com o pessoal ao vivo, tá? Às 4 da manhã, cara. No meu primeiro dia. Daí ele pegou e disse, meu, seguinte, eu vou botar o Márcio nesse horário, que não tava vendendo muito, e vou te colocar pras 3 da tarde. O Márcio não ficou muito contente, pediu pra sair, eu fiquei das 15 às 18 por acho que 2 anos e meio lá fazendo aquele horário, e aí depois eu fui pra Rádio Harmonia, né? Aí a rádio, ela tava operando por liminar, não deu muito certo, daí eu fui pra Harmonia, que daí era homologada, eu fiquei Que ano é 6 isso aí, anos. mais ou menos? Cara, quando a Felicidade fechou, a Felicidade Gospel abriu. Uhum. Acho que foi entre 2010, 2011, acho que a Felicidade abriu em 2013. 2013, né? Foi essa época Abril, aí. ela começou ali, eu entrei em junho, mais ou menos. no ar. Foi essa época aí, ficamos uns 3 anos no ar, Mas 2 a anos. pergunta que não quer calar, algum dia tu te atrasou? Porque tem isso, né? É. Esse é o problema. Eu diversas vezes, como eu falei, trabalhava nessa rádio AM, então eles fechavam meia-noite e abriam 6 da manhã. Desliga lá o transmissor, fala, boa noite, dava tchau pro senhor que cuidava do transmissor, ele desligava tudo lá. E aí, diversas vezes, cara, de daqui a pouco eu tava em casa e é guri novo, né, cara? Recém-casado e tudo mais. Aí daqui a pouco eu tocava o telefone assim, ó, Anderson, o pessoal tá te esperando. 6 horas, o pessoal, e eu, tipo, morava, logo que eu casei, fui morar em Alvorada, então era pelo menos 1 hora até chegar ao estúdio. Então, nesse meio tempo. Eu morava perto, né? Mas sabe que na madrugada eu fiquei 2 semanas trabalhando na madrugada. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Mas assim, na madrugada eu não me atrasei nenhum dia. Mas eu me atrasava às 3 da tarde. Porque o cara pensa, cara, 3 da tarde, tipo, é meio da tarde, da 1 até as 3 dá pra fazer muita coisa. Tipo, eu morava perto da rádio, mas eu usava esse horário pra visitar algum cliente, entre 1h30 e as 2h40, por aí eu pensava assim, eu chego rapidinho. E aí conversa vai no cliente. Quando eu olhava, cara, 5 para as 3, pegava a motinha e vinha aqui, ó. E aí pede pro colega, né? Segura aí um pouquinho, porque eu passei muito isso, né? Rádio AM e tudo mais. Hoje não mais. E, tipo, hoje a rádio ela funciona se tu tiver ali ou não, né? E sem contar que hoje tu tem um acesso remoto, né? A gente tava falando sobre o avanço da tecnologia, porque hoje tu acessa ali, tu bota o que tu quiser, né? Deixa só tocando música daqui a pouco. Naquela época já tinha o TeamViewer e tinha o irmão do Naldo, que era o Christian Strasser, cara, um baita do locutor também. Perfil muito parecido com o teu, assim, de rádio, assim, uma locução dinâmica, uma voz muito comercial, assim, e ele fazia lá de Santo Ângelo via TeamViewer. E ele que fazia antes de mim. Daí, às vezes, quando eu ia me atrasar, eu só dizia assim, ô Cris, separa aí mais uns 20 minutos de música, bota uma mensagem do Cláudio Duarte, porque depois, eu sou que nem tu, assim, gosto de inventar moda, né? Uhum. Eu vi que aquele horário ali ficava meio que vazio, eu queria vender mais apoio, né? E aí eu disse pro Naldo, me dá da 1 em diante, cara. E aí eu vou botar uma mensagem do Cláudio Duarte, na época tava em alta. Aqui na região, cara, eu fui um dos primeiros a rodar a mensagem do Cláudio Duarte no rádio aqui.
na nossa região. Na Aham. época, tava estourando no YouTube. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu botei foi Homem Banana, Mulher Essa é Abacaxi. maravilhosa. Cara, Boa. e eu coloquei no rádio, tipo, meio-dia, e ele falava uns negócios. Cara, a primeira vez que eu coloquei, eu recebi tanta ligação assim, contrária, né? Contrário. Criticando. Nossa. Mas isso não é Mas, nada, mas então. é que é a mesma coisa do negócio da comédia, né? E tu tá falando. Primeiro que eu tive a oportunidade de abrir uma palestra dele também. Ah, ele é super E na FENAC ele. Eu acho que deu umas 3.000 pessoas. E aí eu fiz uma abertura e tem alguns vídeos lá no Instagram do Cláudio Duarte. Foi super receptivo. Eu fiz uma das coisas que eu criei também com as pessoas, eu até parei de fazer, era o teste de gauchês com pessoas que não eram daqui. O Cláudio Duarte que eu pergunto para ele o que é um guaipeca. Ele disse, deve ser um animal, deve ser uma lhama. Não, não é. Então, mas tu falou sobre isso, me lembrou que a Rádio Esperança, ela surgiu, acho que em 89, a Rádio Esperança de Porto Alegre. Ela existe ainda. O AM era muito forte ainda, né? Aí a gente tinha Gaúcha no AM, a gente tinha Farroupilha no AM, rádios, né, que tinham muito. A rádio que tinha mais audiência no AM era a Farroupilha, que eles falavam que era a rádio de 1 milhão de amigos, que foi extinta, né? E aí O Roupilha era do Zambiase? Isso, né? E depois eles tentaram mudar, meio que modernizar quando veio para FM e acabou não funcionando. E aí mas era uma rádio muito tradicional. A gente tinha muita audiência de igrejas tradicionais. Então lá era Mara Lima, né? Tocando Marcos Antônio, né? Osés de Paula. Quando eu entrei assim era isso que tocava. Mas aí tem um dia, né, e a gerente era mais jovem, filha do diretor, um dia ela me trouxe um CD, Adriano Gospel Funk. Boa. E aí eu disse, cara, ela dizia assim, ó, ouve aí, vê o que dá pra aproveitar. Eu fui lá ouvir, daí tinha uma música lá, tinha uma que era Chuta que é Laço, e aí tinha uma que era sobre a irmã Vitória, que o refrão era mais ou menos assim, que ela tinha abandonado a minissaia, e aí, Glória, hoje eu sou a irmã Vitória. Glória. E aí eu, né, tinha aquela coisa assim, bota no ar, bota o CD ali. Aí, Vamos ver o que vai dar. pum, botei. E aí, pronto, mas começou a tocar, já tocou o telefone. Mas o que tá virando essa rádio? Não sei o que. Aí desligou. O que estão fazendo? O que houve com a rádio? Meu Deus, foi muitas ligações. Aí no outro dia vem o diretor. E aí chega diante e fala comigo assim, ó, qual foi o CD que tu botou aí ontem? Vai quebrar aqui, né? Era no 12º andar a rádio. Ou vai jogar pela janela. Ele dizia que ia lançar, às vezes, os CDs era pela janela. E aí eu disse, pai, é esse aqui. Bota no meu programa aí hoje. Ele começou a pedir para tocar a música no programa dele. Ele tinha um programa que foi tradicional, Pastor Antônio Marinho, era o Sol Nasce para Todos, o nome do programa. E aí foi bastante evangelístico. Lá na Rádio Esperança, muitos anos o pastor Isaías Figueiró teve programa lá. Na época eram uns programas de meia hora, 27 minutos para ser mais sincero. Uhum. Cada igreja tinha aí, Brasil para Cristo tinha programa lá, aí Assembleia de Deus tinha programa lá, Quadrangular tinha programa. Ela foi uma rádio assim que evangelizou muito, fez eventos no ginásio, que não existe hoje mais em Porto Alegre, o ginásio da Brigada, trazia nomes assim. Aí tinha algumas parcerias com a gravadora que bombava na época, era Som e Louvores, né? Então ela foi muito importante na Som e Louvores comunicação. não era da Mara Lima? Isso, não, da Mara Lima era outra. Som e Louvores Louvor era um Eterno era da Mara Lima. Louvor Eterno. E aí, mas sou braiano, né? e, aí, né? Muito tempo. e aí a gente teve nomes aqui do Rio Grande do Sul, né, que gravaram na Som e Louvores, a Elda Marcon, Luiz Fontana, né, essa turma. Aí Grupo tinha Reviver. Sérgio Lopes, né, Nova Dimensão. Nossa, Cara, música boa. o pessoal que é mais novo tá dizendo assim, nossa. Nossa. Né? Aqui eu acho que também tá Não. dando. E nesses anos todos de carreira, assim, teve algum momento difícil na tua vida que tu pensou em desistir? E se teve, o que tu tirou de experiência, assim, que tu poderia contar? Eu falei, eu vou comentar agora. Eu tive a minha experiência no rádio com uns 15 anos, mas não foi tão fácil, né? Uhum. Eu tive a experiência, depois fiz o meu curso, mas conseguir uma vaga para trabalhar não foi fácil. Aí eu completei 18 anos, e aí o que eu pensei? Se falava muito a oportunidade está no interior.
Aí eu tinha alguns parentes em Canela, eu fui para Canela. Não tinha nada de dinheiro, na época minha filha estava quase nascendo, né? Nascendo ali com 18 anos, eu tinha que trabalhar e tal. Queria trabalhar com rádio. Tinha feito o curso. Achava, "Ó, tu tem o diploma agora, tá tudo resolvido." E aí eu fui para Canela, bati em várias rádios. Eu estava até contando para algumas colegas essa semana que passou. Eu saí de Canela e fui até Gramado a pé, porque eu não tinha o dinheiro da condução para deixar alguns currículos lá. E voltei a pé. Um primo andou comigo lá. A gente andou todo esse trajeto. E nada, né? Esperando, o pessoal vai me dar oportunidade, né? Eu tinha uma certa experiência. Não. De lá eu fui para São Borja. Aí fui lá, bati, o pessoal. Não, e o guri novo, né? 18 anos, quem olha assim. Imagina. E é muito, o rádio é muito cultural, assim. O cara chegar de Porto Alegre, Se nem tu te chegasse conhece. tipo um Pedro Ernesto, assim, um senhorzão com um grave, cara, eu preciso dessa voz. Mas naquela época era assim, né? E então, e ali, o que que aconteceu? Mas eu precisava trabalhar. Não deu no rádio, vou trabalhar. Porque eu não conto isso em todas. Não tá no meu currículo, mas eu já fiz muita coisa nessa vida, fora o rádio, né? Fora o rádio. Aí eu fui trabalhar na portaria. Meu pai trabalhava em portaria, fui pra lá. Fiquei um pouco menos de um ano, assim. E eu ficava lá dizendo, cara, mas não é o meu lugar aqui. Interessante. Cara, não é. E eu Eu ficava, sabia já. e eu ficava ouvindo rádio, né? Ficava ouvindo rádio, cara. Ficava ouvindo rádio. E aí eu na portaria, cara, mas. E aí teve um dia que eu disse, Deus, poxa vida, eu acho que eu tenho um talento, eu tenho um dom, né? Da comunicação, pô. E aí eu trabalhei, eu acho que uns 7, 8 meses, talvez mais, né? Na portaria de um condomínio, né? E lidando com pessoas que a gente tem que amar. Né? E aí o que que aconteceu? Aí eu ganhei uma oportunidade, isso é 2002 ali, que daí foi quando eu voltei para a Rádio Esperança contratado, né, com a carteira assinada, e ali eu fiquei 12 anos lá, né, pedi para sair quando eu fiquei com a carteira assinada. Então, esses momentos assim aconteceram, né, daí eu pensando, poxa, mas eu queria trabalhar em rádio, mas estava lá, eu não posso, eu tenho o meu sonho, mas eu preciso me sustentar, eu tenho uma criança, uma filha. E aí o que que aconteceu? Eu trabalhei na Rádio Esperança, trabalhei na Sara Brasil. A Sara Brasil tive um programa muito legal. Eu fazia no horário das 19 horas, que havia uma flexibilidade da Voz do Brasil, que ela podia ser jogada às 5 da manhã. Uhum. Então todo mundo botava às 5 da manhã a Voz do Brasil. Ninguém queria ela no horário comercial ali. E aí eu fiz um programa chamado Interferência Gospel. A Sara fez um movimento muito legal. Na época fiz um programa, inclusive com E todas os as nomes, era emissoras. tu que escolhia ou a Eu sempre, produtora? eu criei. Interferência Gospel foi o nome que eu criei. Assim como o Louvor de Galpão, né? Uhum. Eu sempre gostei de criar. Eu sou uma pessoa que se tu me dissesse, eu quero Criativo. fazer alguma coisa, eu vou criar, eu vou inventar. E tu é produtor também no teu programa, lá tu que produz ele todo, Eu ou tem que alguém produzo. da rádio que produz? Não, eu que produzo. Tem algumas rádios que tem um produtor, né? Uhum. Mas eu que produzo. Que legal. E aí o que que aconteceu? E aí eu saí da Sara Brasil e naquele momento bate de novo um desespero, né? Daí tinha a rede mensagem, mas daqui a pouco já estava parando ali a rede mensagem, que Não estava, chegou eu a acho, trabalhar na rede na mensagem? rede mensagem não. E aí eu, puxa, para onde que eu vou? Aí eu não tinha tanto essa de ir para uma rádio secular, né? Eu sou do gospel, né? Eu sou do Uhum. gospel, eu não me via talvez trabalhando e já tinha. Eu tive uma experiência na Guaíba como locutor da Rádio Guaíba também. Só que era um locutor noticiarista, né? Uma coisinha padrão, né? Fazer aqui fala o correspondente Guaíba, umas coisas assim. Não era isso que eu queria. E aí ali de novo eu, Deus. E agora? E aí todas as portas se fecharam. Não tem. E aí eu até estava trabalhando em outras emissoras, mas mais nos bastidores. E aí foi quando eu recebi aquela mensagem de alguém dizendo: tem uma rádio nova. E aí é um testemunho dizendo assim, ó, Deus abriu uma porta. Porque aquela rádio tinha surgido no mês de abril, literalmente, né? Deus abriu. Abriu. Porque não existia, até então não existia. Na época, ela foi Rede Mensagem um tempo, depois ela foi Band Esportes e Oi FM. Oi FM, eu lembro. E aí depois eles criaram
sem ligação com a igreja. Tinha as igrejas que faziam, mas eu digo, não pertencia a uma igreja. Era uma rádio comercial É uma rádio gospel. comercial cristã. Então, por isso eu tive muita liberdade de fazer ali. Então, ali eu vi realmente a resposta de Deus, daquilo que, poxa, vou poder aqui desenvolver todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu sei, que eu trago. E é uma mudança também, né? Eu já tinha feito muita coisa lá na Sara Brasil, porque tu sair do AM para o FM é um outro perfil, é um outro público. Ali foi um período assim que ela foi pro ar, ela teve uma ótima audiência, chegou a ficar em 10º lugar no Ibope, assim, no segmento no geral, né? Então, mas foi aprendizado. Aos poucos eu fui entendendo, hoje a minha esposa concorda muito comigo, né? E a direção de Deus, tu ter essa sensibilidade. Cara, fechou aqui, mas calma, uma porta vai se abrir, calma que eu tenho algo melhor, calma que foi por um tempo, né? Hoje eu já tenho um pouco mais disso, entendo, me movo dessa forma assim. Se eu vejo que algo aqui não está indo bem, olha, eu acho que é o momento, porque antes eu era muito apegado, sabe? Eu vou morrer aqui, não vou sair dessa rádio nunca mais. Não, mas não é isso. A gente não foi feito para estar num lugar eternamente. E daqui a pouco Deus vai começar a apertar tanto para dizer assim, cara, sai, eu quero que tu vá para um outro lugar. E aí tu tem que entender isso, né? Entendi, Deus, tô indo. Então, nisso eu tenho aprendido bastante, amadurecido, né? Como nesse foi essa aspecto. transição agora pra sair do gospel agora e pra 88, uma rádio secular, né? Uma rádio que tem uma audiência Tem. incrível, porém secular. Secular. Foi um desafio, primeiro por não conhecer muito o meio, né? Agora eu já estou bem adaptado com tudo, já ouvi algumas coisas. Descobri esse meio. Hoje a rádio, ela na Grande Porto Alegre, ela é a 8ª. Ela perde Grande Porto Alegre. É a única rádio, eu acho que digamos, interior, que está no top 10 da Grande Porto Alegre, é a 88. Aqui no Vale dos Sinos, ela é líder em audiência. Não tem nenhuma outra emissora que esteja à frente, e eu estou dizendo de todas. Pega a Gaúcha aqui, pega as rádios lá de Porto Alegre, pegam. Mas a rádio mais ouvida no Vale Olha dos só. Sinos é a 88. E eles têm um trabalho muito fantástico. E depois eu fui descobrir a história, que aquela Rádio Esperança lá, antes de ela ser Esperança, era Rádio Sucesso, ela foi do mesmo dono que hoje está aqui, né? Que é o seu Noé. Ele já está com 82 anos, eu acho, e o filho dele conduz hoje a rádio muito bem. Mas eu entendi, eu só precisava de uma coisa: comunicar. E comunicar bem. Uhum. Passar uma mensagem boa. Logo em seguida eles me deram um programa da manhã, eu fui dando a minha cara. O que eu faço pela manhã? Eu dou bom dia para as pessoas, eu vou chegar animado sempre. É 5 da manhã, poxa, ninguém pode acordar, mas eu vou estar animado. Vou dar bom dia, vou informar aquela pessoa. E é isso que eu faço todas as manhãs. Ó, o tempo está assim, a previsão é de chuva, né? Vou dar a previsão do tempo e a hora certa, porque o camarada está ali fazendo suas coisas, a hora certa, e vou tocar música. E vou interagir com essa pessoa, com essas pessoas. Quando eu comecei, eram poucas pessoas que participavam às 5 da manhã, poucas pessoas. Então eu comecei a interagir muito mais com elas, tocava uma música, vamos lá, para interação. E hoje eu tenho muitas participações já às 5 da manhã. E aí vai me dando, bom dia, Anderson, eu tô aqui, tô saindo. E daqui a pouco ele já tá me dando uma informação. Teve uma ocorrência aqui na 116, pessoal, cuidado. Na 239 teve um acidente, tem congestionamento. Ele já abastece e aí o rádio vai estonando. Então ele faz parte disso, né, o ouvinte. E aí ele pede a música e aí eu vou tocar a música dele. E é interessante que a gente precisa entender. Eu até estava fazendo o curso agora sobre missão e às vezes a gente pensa, mas o trabalho secular, mas é lá que Deus precisa te colocar para ser a luz. E nós tivemos eu tenho alguns outros colegas ali que são cristãos também, e aí teve uma ouvinte que um dia estava passando por um problema, e ela conversou com esse meu colega, só que ele é de Porto Alegre, e ele disse, fala com essa moça, ela está passando uma situação muito difícil. Resumindo, eu fui lá no dia, porque eu não gosto de deixar as coisas para depois. Fui lá, convidei meu pastor, a gente tem uma igreja no bairro dela, e resumindo, deu fruto, ela passou a congregar na igreja, ela entregou a vida dela e ela foi batizada. Eu digo talvez, porque
Quando eu estava na felicidade, eu falava para a maioria das pessoas que eram evangélicas e já tinham sua igreja. Agora eu estou numa rádio que não é. Eu já tive a oportunidade de levar alguém dizendo assim, ó, pá, aqui é o caminho. E eu digo, já deu fruto em pouco tempo, né? É que as pessoas precisam tirar aquela mentalidade religiosa de, agora me converti, então vou abandonar tudo que é do mundo e vou me dedicar à igreja, vamos supor. Eu sempre digo, né? É muito fácil tu ser luz aqui nessa sala cheia de iluminação, né? É muito fácil tu ser luz onde tá tudo iluminado, agora ser luz aonde precisa de apontar para um caminho, para um lugar, é diferente. Eu fiz essa pergunta justamente porque tu deve ter sofrido muita crítica de algumas pessoas, né? Logo que surgiu, eu lembro de uma publicação que fizeram um vídeo meu, um Reels e colaborativo, e logo que apareceu, teve alguns comentários, poxa, mas essa rádio e tudo mais. E eu fui entendendo, claro, que na época, primeiro que é o meu sustento, é o meu trabalho, né? Onde eu tô, moro em Novo Hamburgo, foi perto da minha casa, e segundo, a oportunidade de poder ser um exemplo, uma testemunha, né? Uma voz para pessoas que precisam ouvir, né? Não, e sempre que eu tenho oportunidade eu vou citar alguma coisa, eu vou, né? Sempre que eu tiver ali, eu vou dar uma palavra, eu fazia muito isso na felicidade, né? Eu tinha um momento de E reflexão tu que as tem essa pessoas liberdade. gostavam. Na 88 hoje tu tem essa liberdade. Por exemplo, tu tá num momento lá e tal, e agora a frase do dia, daí traz Uma frase, Pô, falo sobre Deus, eu começo sempre o meu dia dizendo que tu tenha um dia produtivo, abençoado e iluminado. Porque como meu sobrenome é Anderson Alves da Luz, eu comecei a dizer para as pessoas que vocês tenham um dia iluminado. Cara, e foi muito, muito bacana, mas legal. o que eu tenho entendido? E a gente vai amadurecendo esse aspecto. Hoje as pessoas não se deram conta. O que Deus faz? Primeiro, há uma oração dizendo assim, não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. O Senhor precisa nos tirar desse meio e tudo, nos curar, nos sarar, mas depois Ele precisa nos enviar para alcançar essas pessoas também. Isso aí. E às vezes a gente está muito fechado no nosso meio ainda. E tem tanta gente precisando, né? E isso pode ser, eu estou falando do rádio, mas pode ser tantos outros lugares. No teu trabalho, daqui a pouco trabalha no mercado, não é gospel lá. Daqui a pouco trabalha, né, numa loja, não é gospel lá. Né? Não é, se a gente for analisar, muitos lugares não são, né? Que bom que as pessoas têm oportunidade, mas se Deus te colocou ali, né? Onde Ele te plantar, eu acho que tem que dar fruto. eu acho que todo lugar que tu for trabalhar tem que ser para honra e glória do nome de Deus, né? Tudo que tu for fazer, tudo que tu fizer e for glorificar a Deus, eu acho que tu vai ser bem sucedido nesse ambiente, né? Porque um dia um rapaz me perguntou, eu sou da área do marketing, um rapaz me perguntou, tô fazendo publicidade e propaganda, um colega de faculdade. E aí ele disse assim, tô fazendo, e daí surgiu uma questão, publicidade e propaganda, RP e jornalismo, cara, tem um viés bem complicado ali dentro. Então, se divide muito e a maior parte é esquerda e fala de política de uma maneira um pouco, como é que eu posso dizer, militante. E aí, cara, eu tinha uma visão diferente deles, né? Eu prezo pela família e tal, estava sendo falado de algo, eu levantei minha voz e falei. Só que antes disso, esse colega que também era cristão, e depois eu fiquei sabendo que ele era cristão bem depois, era uma aula online, ele levantou uma opinião completamente a favor do que todo mundo estava dizendo. Eu levantei a minha opinião e disse que não concordava, eu disse ó, que se abrisse para discussão, teria que me ouvir, porque eu ouvi todo mundo, né? Então, que era uma pauta de aula. E aí, depois ele me chamou no privado, disse, cara, te admiro e tal, assim, tô estudando pra fazer, pra glorificar o nome de Deus. Eu disse, mano, a melhor forma de glorificar o nome de Deus é tu fazendo o melhor e nunca negando quem ele te chamou pra ser. Indiferente, onde tu estiver, pra quem tu estiver trabalhando, o que tu estiver fazendo, tu não trabalha pra Deus se tu fizer o teu trabalho na igreja, né? Tu trabalha pra Deus se tu glorificar o nome por onde tu passar, né? Então, quando as pessoas te olharem, tipo, ali vai um cristão, vai um cara que representa Cristo, né? A gente tem o termo mini Cristo, né? Nós temos que ser um representante de Deus, tem que ser a imagem, semelhança dele, né? Quando eu era criança, o pessoal olhava pra mim e dizia assim, ali, ó, o Zezinho ali, o Xerox do Zezinho, né? O Xerox do Zé, meu pai chamava de Zé. Por quê? Porque eu era muito parecido com meu pai.
E a mesma coisa hoje é nós, quando caminhar na rua, as pessoas têm que achar que nós somos semelhantes a Jesus. As nossas palavras, as nossas brincadeiras, o nosso. Não tô dizendo que a gente tem que ser mal-humorado, que nem tu falou, né? Seja bem-humorado, dê um bom dia extravagante lá no ar lá. Mas que esse bom dia as pessoas sintam Jesus, entendeu? Que não seja simplesmente só um programa de rádio, né? Então se glorifica a Deus, mano. Sempre muito sucesso, né? Tu falou sobre isso, né? Sobre ser parecido com o pai. E eu digo, tem aquela música gaúcha, porque eu gosto disso, né? De pegar coisas do nosso cotidiano e aí aplico. E essa música é um clássico gaúcho que diz: para que digam quando eu passe, saiu igualzito ao pai. Eu uso isso até num dos meus textos do Pastor Gaúcho, né? Que depois que Deus fez o homem, ele disse: saiu igualzito ao pai. Depois da criação. Mas até para somar, entre algumas novidades aí que esse ano promete, né? Tinha dado uma pausa, tinha entendido com a saída da Felicidade, mas para entender, o Pastor Gaúcho surgiu em 2011 no Twitter, 2012 começa as apresentações, eu criei uma rádio web e tive um bom tempo ali, inclusive com o nome Louvor de Galpão. Depois eu vou para a Felicidade. Antes eu cheguei a ter um programa, mas não tinha o Pastor Gaúcho, que era a Festança Divina. Mas agora, dia 9, eu volto com um programa que é o Louvor de Galpão, na Rádio Mais FM. Que legal. Em Igrejinha, a gente conversou, né? Conheço o pessoal lá e acima de tudo é isso, né? As pessoas te conhecem, sabem da tua índole, sabem do teu caráter e me convidaram. Uma baita audiência também hoje, Uma né? boa audiência. E até porque, né? A gente está perdendo rádios cristãs, né? Uhum. Já foi anunciado, a própria Felicidade que eu fiz parte, ela foi vendida e vai se tornar uma rádio secular, uma rádio que hoje o segmento é sertanejo, que é do grupo Massa. E a gente tinha, eu citei aqui a Rádio Sara Brasil, que era 95.5, também acabou sendo arrendada para um grupo de comunicação e hoje ela não é do segmento gospel. Então hoje, daqui a uns meses, a gente vai ter a Mais FM, a Novo Tempo, né? E tem a Rede Aleluia, que seria uma rádio cristã aqui no Rio Grande do Sul, que está perdendo, né? Perdendo algumas emissoras cristãs desse segmento. É 9 de março agora? 9 de março, no domingo, das 3 às... das 9 ao meio-dia, serão 3 horas, programa com o mesmo propósito, né? Eu fazia isso, atendia, interagia muito com o convite. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu fiz a publicação, várias pessoas dizendo, cara, que falta que tá fazendo esse programa. Então, imagina, eu fiquei 8 anos no ar ali, todo domingo, né? Com o programa, levando bandas, fazendo eventos. A gente fez evento em CTG, a gente fez evento no teatro, né? Fez muitos eventos. Então, essa é uma das notícias, tá? Dia 9, estreia o programa Louvor de Galpão, que a rádio tem a sua sede em Igrejinha, mas pega aí muito bem Serra Gaúcha, Grande Porto Alegre. 90 municípios, né? Por aí. E a outra notícia, dia 18 de março. 18 de março, vai ter um grande expediente na Assembleia Legislativa. O deputado Ayrton Lima, ele propôs isso para falar de fé, a fé, eu até tenho o texto ali, tradição, fé e tudo mais, mas nessa oportunidade vamos falar sobre esses que fazem um trabalho da fé e cultura gaúcha, que podem andar juntos. Esses dias a gente debateu sobre isso, e eu vou receber uma homenagem pelo tempo de rádio e pelo Pastor Gaúcho. Né? Legal, então, cara. na Assembleia Legislativa vai ser às 2 da tarde, aberto ao público, né? Foi sugerido o meu nome, e eu fico muito feliz. Eu não busco isso, mas fiquei muito feliz por aquilo que a gente está fazendo, né? Seja no rádio, seja com o Pastor Gaúcho. Para te ter uma ideia, o Pastor Gaúcho, eu já fiz apresentações. Primeiro, cansei de fazer apresentações para 3, 4 pessoas. Às vezes o camarada vem aqui na minha casa fazer uma apresentação. Eu tô indo aí. Uma célula. Fazer um churrasco aí. Não tem problema. Mas como para grandes públicos, a gente fez na Rádio Felicidade lá na Expo Inter. 2 anos seguidos a gente fez Noite Gospel lá. Teve Noite Gospel na Festa da Uva, eu fiz parte. Abri show do Thales, abri show do Fernandinho, abri show da Gabriela Rocha, fiz drive-in com a Gabriela Rocha, abri o show a palestra do pastor Cláudio Duarte, né? E tive muitos eventos aí da região. Marcha para Jesus em diversas, né? Foi Morada que tocou, né? Então abri o show do Morada também em Gravataí, e teve na Marcha para Jesus recentemente.
Então, mas eu também fiz trabalhos e eu sempre postava nas redes sociais. Aí eu visitei um asilo, ia lá, brincava com o vô, com a avó, e daqui a pouco eu chegava numa cidade lá, os jovens, nossa, a gente viu o teu trabalho, fazia apresentação na cidade, e a gente queria ir no asilo aqui também. Centro de recuperação, muitos centros de recuperação eu já visitei para fazer um momento ali de alegria e testemunhar. Uma vez eu fiz uma apresentação num albergue em Porto Alegre. O pessoal lá se organizou, eles queriam fazer véspera de Natal, um churrasco, o pessoal que ia para lá, morador de rua, travesti, e eu fiz a apresentação lá, né? Então, escola, agora recentemente eu estive na escola aqui em Novo Hamburgo, tenho feito trabalho junto com a MPC, Mocidade para Cristo. Eu vi até um vídeo nessa semana no Instagram. É, isso mesmo. E na escola, é o segundo ano que eu vou e faço uma apresentação para os pais e depois... Tu faz parte do MPC? Eu faço parte. Eu até fiz o curso de auxiliar de capelania. Quero fazer o de capelania, mas fiz o curso de auxiliar, já fui na escola, é um trabalho fantástico. Ele já tem 50 anos, né? Trabalho lindo. Sim. 50 anos. Tudo muda quando você muda. Acho incrível. Então, o que eu digo? Onde eu tiver a oportunidade de somar, de servir, eu quero estar. Que legal. Eu quero estar. E então, tem sido bênção, assim, sabe? Por onde a gente tem passado. Eu já fiz apresentações, e eu digo, como eu citei aqui, abri um show do Cris Pereira, abri um show do Guri de Uruguaiana ali no São Léo Comedy também, né? Porque eu digo, vou lá, cito um versículo bíblico. A mensagem vai ser lançada. Semente, né? A gente vai lançar. Semeador saiu a semear, né? Então tem sido todas as oportunidades que eu tenho assim para ir, seja oferecer um momento de alegria, seja para até mesmo ministrações, por vezes, vem aqui, é um culto de homens, é um culto de casais, a gente faz aquela brincadeira, aquela dinâmica assim, né? Depois partilha uma mensagem, ter sido benção, né? E tu trouxe contigo, né, algumas coisas tu quer mostrar? O Não, que tu trouxe contigo? Eu posso mostrar como é que funciona tudo aqui, ó. É. Porque daí eu perguntei, ó, tem o meu bigode, que é muito parecido. Inclusive é uma curiosidade de alguém aqui, né? Como assim? Saber o bigode. Como é isso que funciona o bigode, né? Aqui, ó. Na verdade é um tecido, né? Quando eu comecei, eu comprei um que era de fantasia, lojas de acessórios assim, e era de colar. Mas era muito ruim aquilo. Começa o suor, daí vai caindo o bigode, né? Ele era só coladinho. Aí um queridão aí, que também tem alguns personagens, e tem um talento incrível, que é aqui de Novo Hamburgo, o Luke, né? Ele tem um personagem Honório, já fez algumas coisas aqui, ele faz um rap comercial, um negócio. O Luke é maravilhoso, cristão também. Esse cara, e aí ele usava um assim, pega um tecido aqui. E aí depois eu encontrei numa loja de tecidos, né? Isso aqui é tipo, parece um tapete, um negócio, né? Que eu acho que é o mesmo tecido que inclusive usa o Gaudêncio. Hoje ele usa o maior, porque antes era só um fiapinho, que dizia que era os pelos do nariz, não era bigode, era o pelo do nariz que tinha crescido. E o meu chapéu e a ovelha, que hoje a ovelha já tá melhor hoje, né? Porque antes, quando eu comecei, era uma ovelha de pelego mesmo, né? Ela fala? Não fala. Não fala. Se tu perguntar o nome, uma vez eu mudei o nome dela pra Ovelhucha, que é uma ovelha gaúcha. Ah, tá. E uma das piadas que eu conto é a seguinte, ó. Porque eu digo que eu sou pastor de uma igreja, né? Chego lá e quando eu digo assim, eu sou pastor de uma igreja. E o pastor presidente e único membro até o momento, né? Mas me disseram que não pode ser pastor se não tiver ovelhas. Por isso eu arrumei uma aqui. Daí eu apresento a ovelha. E aí eu digo, né? Pastor que não tem ovelha não é pastor. E ovelha que não tem pastor é churrasco. Aí o pessoal... Aí em cima da ovelha eu vou contando histórias. Uma delas eu digo aqui, ó. Não, eu tava com a minha ovelha andando por Porto Alegre, né? Apareceu um guri com o celular, apontou pra mim. Eu disse, tu quer tirar uma foto? E ele disse, eu não. O que tu quer fazer então? Eu quero capturar esse Pokémon. Achou que era um Pokémon. Aí eu vou contando essas histórias, né? Eu começo falando sobre a criação da Bíblia, de Gênesis, né? A criação. Vou falando ali e eu brinco muito com as músicas, né? Daí tem uma música que diz que Deus é gaúcho. Mas será que Deus é gaúcho? Fui para a Bíblia para provar que Deus é gaúcho. Encontrei em Gênesis 1:11 uma comprovação de que Deus é gaúcho. Disse Deus,
produz a terra erva verde. Chimarrão, né, tia? Bom, mas vou mostrar pra você como é que funciona. Botar o bigode, como é que é a transformação. E aí eu vou falando, né? Essa é uma das comprovações que Deus é gaúcho. A segunda é que Deus fez o homem do pó e poderia ter feito a mulher de qualquer coisa. Mas Deus é gaúcho e disse, vamos fazer uma costela. Cara, é nessas coisas que eu vou fazendo e aí o pessoal vai rindo. Aí falo de relacionamento também, né? Eu tô casado já há 20 anos que eu sou casado. Então, aí eu tenho uma bagagem, né? Com a minha esposa, então a gente fala sobre relacionamento e tudo mais, mas a gente se dá super bem, né? Às vezes o pessoal diz assim, tu fala tão mal do casamento e tal e coisa, né? Porque começa a brincar sobre o casamento, tem aqueles relacionamentos, porque é aquilo, né? O pastor Cláudio Duarte que disse, né? Brincando que tu vai falando as verdades, né? Tu nem percebeu, tu tá rindo, mas tu tá rindo de ti mesmo, né? Aí eu vou falando daquelas pessoas que daqui a pouco o marido que não faz nada em casa, daí eu vou brincando nessas coisas, né? E eu digo que a minha mulher, Deus já me deu uma mulher ao nome dela, Amanda, porque é ela que manda na minha vida, é ela que manda lá em casa. Então o pessoal gosta bastante disso e falo dessa mudança, brinco com solteirice, os jovens, aí falo dessa mudança da geração da internet, né? Do pessoal do celular, que hoje é tudo conectado. Eu digo, para começar, antigamente tu queria falar... a primeira palavra, fala papai, fala mamãe, né? E tudo mais. Hoje, qual é a primeira palavra? YouTube! Tudo conectado, né? Tudo na internet. E esse é o Pastor Gaúcho. Que legal. Quer contar mais algum versículo? Vamos lá para os versículos, então. Versículo Bagual. Poderia ser o Salmo 125, 1. Que diz o seguinte, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Como seria no Rio Grande do Sul? Os que confiam no Senhor não afrouxam o garrão, segue firmezito, tchê. Tem aqui o Salmo 37, 25. Salmo 119, tô brincando. Todo ele. Tem o Salmo 37, 25, o pessoal gosta muito desse, né? Que diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Como seria no Rio Grande do Sul? Fui guri e agora sou chiro velho. Mas nunca vi vivente bueno no fiapo da guaiaca, nem os seus herdeiros pedindo cacetinho. Muito bom. Anderson, a gente está chegando na reta final aqui. Já? E antes de nós terminarmos nossa programação, eu queria que se tu pudesse voltar no tempo assim, tu nos dissesse que conselho tu daria pro Anderson Alves lá do passado. Conselho que eu daria. Acima de tudo, eu acho que, principalmente na sociedade que a gente vive hoje, eu acho que esse conselho ele é valioso. A gente precisa entender o tempo das coisas, que tudo tem o seu tempo determinado, e por vezes a gente apressa, né? Há um texto na Bíblia que diz que até mesmo a herança antecipada pode virar uma maldição. E eu entendo muito isso quando eu olho para a Bíblia, que todos aqueles personagens esperaram o tempo. Inclusive, Deus poderia ter feito o seguinte, Jesus vai ser o Salvador, então eu mando ele para a terra pronto. Não precisa nascer, não precisa ser adolescente, jovem, já manda pronto. Não, mas ele passou por um processo. Davi, que é um grande exemplo, que a gente tem um dos grandes reis, né, da história, o processo que ele passou, primeiro ele era um pastor de pequenas ovelhas, cuidava dessas ovelhas, aí ele é chamado, e ali, naquele momento, isso ficou muito claro para mim sobre o tempo, porque quando Samuel chega lá e vai vendo todos os filhos de Jessé, e nenhum deles ele pergunta, tem mais algum? E aí o Jessé diz, tem. Então faz o seguinte, manda ele vir, porque ninguém vai se sentar na mesa até ele chegar. Então, quando é para ti, vai ter que esperar, né? Não importa quem chegou antes, não importa quem já estava lá, se é para ti, fica tranquilo que vai acontecer no tempo determinado. E por vezes Deus ele está trabalhando primeiro na gente. Tem muitas portas que eu entendo que não foram abertas antes, porque eu não estava preparado. Então Deus precisava me preparar para isso. Então eu tenho entendido isso. Hoje eu não corro.
né? Eu não saio correndo atrás das coisas. Eu espero no tempo certo e principalmente, se Deus disser, vai. Eu passei por esse momento recentemente, antes da pandemia, porque a gente é limitado, nosso corpo é limitado, né? E eu fazia essa viagem todos os dias mesmo trabalhando aqui, mas estava um tanto quanto insatisfeito, mesmo trabalhando naquilo que eu gosto, né? Mas daqui a pouco se torna um peso também. E eu não estava feliz. E naquele momento eu disse para minha mulher: eu vou largar tudo e a gente vai embora, porque todo gaúcho sonha isso, para Santa Catarina. Cara, e Deus falou nitidamente para a gente no púlpito lá. Depois de algumas conversas com o pastor, eu tinha que falar para ele que eu queria ir embora e tudo mais. E disse. E aí eu já tinha falado sobre várias situações que para melhorar minha vida ou vinha para Novo Hamburgo, e aí estava querendo ir para Santa Catarina também. Mudar tudo. O que tu vai fazer lá? Não sei, eu vou fazer qualquer coisa, vou ser o Uber, né? As pessoas. Eu disse, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero ficar mais aqui. E aquele dia eu obedeci, a minha esposa estava junto comigo, e o pastor, eu preciso falar contigo, né? No púlpito ele falou isso. Tu tá me pedindo um tempo, mas eu sei que Novo Hamburgo está clamando. Naquele dia eu disse, a gente não vai mais. A gente vai para Novo Hamburgo, e logo em seguida estourou a pandemia. E aí tu pensa, eu ia para uma cidade que eu não conhecia ninguém, sem ter certeza de trabalho, como é que eu estaria lá? Deus estava cuidando, mas eu soube, naquele momento, ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, se eu pudesse dar uma mensagem assim, né, que serve para mim, eu diria lá, porque principalmente quando a gente é mais jovem, a gente é ansioso quanto às coisas, a gente é apressado, a gente quer as coisas para ontem, seria esse conselho. Espera, porque no tempo certo Deus vai abrir a porta, Deus vai realizar, Deus vai satisfazer, como diz, se o teu coração está alinhado com o dele, diz a Bíblia, deleita-te também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. É isso. Espera, entrega, confia, então as coisas vão acontecer no tempo certo. Perfeito. Maravilha. Anderson, só agradecer, né, a tua pessoa, esse tempo maravilhoso de mesa aqui, dividir com nós um pouco da tua história aí. E o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, redes sociais, Vamos lá, @Pastor Gaúcho, tô em todas, né, redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, SPC, Serasa, todas, coloca ali que tu vai achar meu nome. Mas tá lá Tirando as últimas. tá no X? No X, tá No Twitter? lá, mas não mexi mais. Não né? mexeu tá mais. Lá, tá lá criando mato. Foi a primeira rede social que eu hoje posto muito Facebook e Instagram, abasteço ainda. TikTok, por vezes, alguns vídeos, tem mais de uns YouTube? 30 e poucos mil. Tem YouTube, 4 e poucos mil. Eu até já comecei um projeto de podcast, mas eu digo assim, não dá para te abraçar tudo, né? Uhum. Mas tem algumas entrevistas bem legais, alguns cortes legais lá. Vai encontrar um pouco das apresentações, né, que a gente faz ali no YouTube também. Que bacana, que legal. Que ensinamento precioso. Maravilhoso. Acredito que as pessoas vão tirar algo muito valioso que quem vai ver esse podcast, ó. É isso aí. Vamos lá. Tá terminando mais um Produtivamente. E a nossa dica de hoje é: quem persiste e aprende com erros, transforma a sua vida e a de outras pessoas. Se você quer ter sempre uma mensagem que vai produzir algo bom para você, para o seu dia a dia, não esqueça de seguir o nosso Instagram, @podcastprodutivamente. Também no meu perfil tem conteúdo novo no meu perfil. Oi, que conteúdo top, hein? Tá ficando legal, né? A gente tá vindo com muita novidade por aí. Esse conteúdo é a porta para grande novidade que tá vindo por aí. Então, já segue lá, @SR, Senhor Júnior Ribeiro. E também segue nosso amigo aqui, Igor Rig, tá? No Instagram, bem facinho, assim como se lê mesmo. E o nosso Instagram da Produtora Desígnio, Produtora Desígnio, e também o site, você pode acessar lá, www.produtoradesignio.com.br, que também terá algumas novidades em breve. A gente vai trazer uma página exclusiva para o podcast, com alguns conteúdos do podcast lá.
E também o nosso espaço aqui, a gente vai abrir para as pessoas conhecerem como que é a nossa produtora. Tá ficando legal, ainda não está pronta, né? Mas já tá ficando muito bacana, tá ficando muito legal. Hoje nós inauguramos mais uma lente nova aqui, uma câmera nova aqui com a presença do Pastor Gaúcho. Como é que tu acha que ficou o Pastor Gaúcho na filmagem hoje aí? Diz pra nós aí. Botamos ele Deixa eu numa ver. 24mm. É isso, hein? É outro nível. Foi de iluminar. Chegou até a mostrar o cabelo que eu tenho. Ali, ó, de tão boa que é ali. Então a gente está investindo para trazer sempre muita qualidade para você. Então, gente, a única coisa que a gente pede é que você compartilhe o nosso conteúdo, que você ative o sininho de notificação para toda vez que nós estivermos ao vivo, né, você receber essa notificação e fazer parte desse momento tão especial pra gente, que a gente dedica, traz um convidado especial com uma história bacana para trazer ativação para tua vida, não somente motivação, mas ativação para tua vida, pro teu dia e trazer essa presença maravilhosa que a gente sempre gosta, né, esse bate-papo leve. Fala alguma coisa? Só agradecer e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.